Show. Pronto, o senhor já está... Ih, agora lascou aqui. Agora o senhor vai ter que deixar eu compartilhar a tela. Eu passei você para host. Permita que eu compartilhe a tela. Está liberado. Obrigado, querido. Então, nós vamos discutir hoje diabetes e exercício. É um tema que eu acho muito difícil, então acho que vai ser uma discussão bacana. Eu tentei fazer com que ela seja interessante para todos aqui. Vou me esforçar para que os senhores possam aproveitar. Fiquem à vontade para fazer suas participações. Espero que vocês gostem. Agradecer a todo mundo que coloca leite na mesa das crianças. Várias emoções nesses lugares aí, viu, gente? Em outro momento eu conto para vocês muita coisa acontecendo aí. Bom, nas classificações do problema, eu acho que quando a gente vai apresentar a população que a gente vai estudar, o problema com que a gente vai lidar, é muito importante que a gente tenha claro e nivele a nossa turma pensando que o diabetes tipo 1 é aquele na qual o seu pâncreas, suas ilhotas de Langerhans, tem uma dificuldade enorme ou uma completa incapacidade de secretar insulina. Né? A insulina é um hormônio extremamente capaz de prover seus tecidos com energia, e nessas situações de diabetes tipo 1, seus tecidos vão entrar em sofrimento. É a mesma coisa você pensar que você vai ter uma boca, mas não vai conseguir colocar comida para dentro. Você vai definhar até morrer. Então, na presença na ausência ou na deficiência importante de insulina, a incompatibilidade com a vida é gravíssima. Então, a gente tem aí casos em que, literalmente, crianças se apresentam diabéticas. A gente sabe que isso aí é um baita de um desafio, e os pais e a criança têm que ser engajados numa mudança de estilo de vida muito grave, muito importante na família, para que essa criança possa ter uma longevidade interessante. É isso no diabetes tipo 1. A gente sabe, então, que ela tem um viés genético muito forte, e, embora possa ser causada por algumas reações virais, por alguns eventos como o próprio Covid, agora a gente sabe que o diabetes tipo 2 tem muito a ver com o programa de reabilitação cardiovascular, porque passa pelos maus hábitos de vida, pelo comer muito, pelo gastar pouco, pensando em ingesta e gasto calórico. E a gente sabe que com a exposição crônica do organismo ao excesso, tudo que é em excesso acaba causando resistência na gente. Até o carinho, que passa do ponto, começa a ser agressivo. Então, quando a gente começa a pensar nisso, se você ficar comendo pudim de leite todo dia, se você gostar de pudim, se eu te der uma fatia de pudim, você vai adorar, você vai pegar, vai comer rapidinho. Se eu te der 5 fatias, já vai falar, caramba, é pudim pra caramba, mas eu gosto, vou comer. Mas se eu te der 50 fatias do pudim que você mais gosta naquele momento, possivelmente você vai ter um reflexo aí de vômito, alguma coisa do gênero. Imagina que seu corpo vai se comportar da mesma forma. Conforme você vai sendo exposto a uma ingesta exacerbada de nutrientes, seu corpo começa a criar resistência àquilo que coloca a glicose para dentro da célula, por exemplo, que é a insulina. Então, acaba que os maus hábitos fazem você afundar os pés no diabetes tipo 2, aquele que é adquirido pelo excesso de comida, pela falta de gasto, também por componente genético. Claro que eu não quero me alongar muito nisso, mas deixar a ressalva que é fundamental para fazer reabilitação que você conheça as interações dos tipos de diabetes, e estudar a fisiopatologia sempre vai ser importante. No diabetes, você vai ter, como eu até já apontei, os componentes genéticos que podem levar ao fato e os fatores ambientais. E tudo que é fator fenotípico, né, que não é genótipo, tudo que é fator fenotípico pode e deve ser modificado, mas é difícil mudar o hábito. Então, quando você pensa nesses fatores genéticos, fatores ambientais, você pensa no fator ambiental como uma exposição muito forte ao alimento, pense que se você comer muita gordura, muito carboidrato, muita proteína, tudo que você comer demais, o seu corpo dá um jeito de transformar em outra coisa, então acaba que sua glicemia puxa para mais mesmo. Então, se você pensar que a pessoa se acostumou a comer muito, a gente sabe que é difícil fazer essa pessoa parar de comer. Uma das coisas mais difíceis da reabilitação cardiovascular é induzir uma perda de peso sustentada. E a gente sabe que isso vai ser muito importante no controle glicêmico. Então, fica claro isso, seja diabetes tipo 1, seja diabetes tipo 2, quando eu penso no tipo 2, essa doença poligênica da associação da síndrome metabólica, circunferência abdominal aumentada, triglicéridos aumentados, de novo, a glicemia aumentada, e você começa a juntar isso, uma tendência que você tem, mais os componentes ambientais da obesidade, do sedentarismo, da alta ingestão de calorias, puxam você para um evento hiperglicêmico. E é importante já dizer isso. No diabetes mellitus, o que a gente está pensando sempre é o mellitus, né? O açúcar elevado no sangue, é a hiperglicemia.
e essa hiperglicemia tem potencial de matar, né? Então, mata aos poucos, para todo mundo que fica hiperglicêmico, e eventualmente pode levar a um estado de coma, um estado torporoso, que pode levar você a óbito também. Então, ela te come aos poucos vivo, literalmente, a glicemia em excesso no seu corpo, ela literalmente, de certa forma, eu posso dizer que ela vai fermentar em você, formar ácidos em você, como o sorbitol, como a própria frutose, que tem potencial de degradar seus nervos, degradar a parede dos seus vasos. Então, a hiperglicemia está intimamente ligada à degradação sistêmica, né? E como sintomas mais frequentes, a gente tem que conhecer essa realidade, é pensar que o paciente começa a se referir com aqueles eventos mais comuns. Olha, começa a urinar mais do que gostaria, começa a ter mais sede do que se explica, a pessoa começa a querer beber água muito precocemente. Recentemente, uma grande amiga minha me contando da filha dela que desenvolveu diabetes, aí ela percebeu porque ela tinha sede o tempo todo bebendo água, né? Aquela coisa de comer e não ter a saciedade, e ao mesmo tempo você ingere, mas quando a diabetes vai se instalando, você tem perda de peso, perda de peso magro, começa a ter afilamento de estruturas de extremidades, fraqueza, você vai perder massa magra, né? E num estágio mais avançado, a sua visão começa a ficar turva, né? Porque você tem um evento de retinopatia importante aí associado à hiperglicemia. Mas esses, sem dúvida, se a gente fosse citar os sintomas mais comuns, eles estão muito a ver em pequenos detalhes que a gente às vezes não valoriza, e quando você vai olhar, a coisa já está feia, e já está feia pesadamente. A glicemia já está lá 400, 450, e a pessoa nem sabia que era diabética. Então, é legal que a gente esteja de olho, até porque em programas de reabilitação cardiovascular, a pessoa pode não ter e, num dado momento, passar a ter. Então, é bom ficar de olho em detalhes como esse, na sua anamnese, na sua investigação, na sua consulta, como é que é a questão do xixi, quando vai fazer xixi, sai muita bolha na urina, se você vai urinar e tem muita bolha, sinal que está saindo proteína na urina, sinal de lesão renal. A gente sabe que tem uma associação muito importante da hiperglicemia com as lesões glomerulares, né? Então, fica essas reflexões todas aqui. Agora, isso era só uma apresentação rápida, e eu não quero me alongar nisso, a gente quer mesmo falar de exercício, glicemia, papel da regulação da glicemia, e uma coisa que eu quero trazer a reflexão aqui, até um trabalho do Paraná, um trabalho bastante interessante na sua simplicidade. Nesse momento, eu quero que vocês olhem para essa conclusão aqui e reflitam sobre ela. Os exercícios aeróbicos resistidos, pilates, intermitentes, várias opções de exercício, mas olha como é que vem a conclusão. Exercício como opção, beleza. Em conjunto com dieta adequada, horários de refeições, suplementação, foram eficazes para gerenciar diversas variáveis metabólicas e clínicas em quem tem diabetes do tipo 1. Então, aqui, se você pensar, essa revista quer defender o exercício. E a conclusão dos autores, que são profissionais de exercício, olha, exercício, ele é várias opções, ele pode ser uma opção, desde que associado com dieta. Então, com dieta, mudança de hábito, então uma das coisas mais importantes é você pensar assim, olha, quando você se joga num programa de reabilitação cardiovascular, no diabetes, a fisioterapia isoladamente, a educação física isoladamente, o profissional de exercício isoladamente, vai ter ampla, extrema e restrita dificuldade para induzir o controle glicêmico se você não tiver essa multidisciplinaridade trabalhando com a dieta, com o regramento, com mudança de hábitos que estão, às vezes, na pessoa há muito tempo. Então, eu confesso que eu, particularmente, tenho muita dificuldade em defender o exercício como estratégia útil para controle glicêmico, e isso a gente vê na prática, se não houver essa multifatoriedade, a terapia em si fica muito pouco efetiva. Na hora que faz, diminui, mas depois sobe de novo. Então, você resolve a glicemia do cara depois da sessão, mas rapidinho ela sobe de novo. Então, é como se eu tivesse injetado uma dose muito grande de insulina, causa uma queda, mas daqui a pouquinho sobe de novo. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês, de toda a literatura, sempre deixar muito claro essa questão de associar muitas condutas. A reabilitação cardiovascular é isso. Só que a gente, às vezes, puxa muito para o exercício, dando superpoderes para ele. E no diabetes, isso aqui é um baita desafio. Diabetes é um desafio para todo mundo também, por quê? Porque no Brasil, você pega estatísticas aí recentes, você veja o quarto país do mundo em número de diabéticos é o Brasil, o quinto é o México. Com o passar dos anos, lá em 2045, quando eu tiver 50 anos,
a gente vai ter o México passando o Brasil. Você veja que os países do mundo vão se invertendo aqui, a Índia vai passar a China, os Estados Unidos continuam em terceiro, mas a gente está chegando lá, 20 milhões de diabéticos previstos para 2045. Então, se você pensar que daqui a 22 anos, 23 anos, vai estar no auge da sua carreira profissional, para alguns de vocês aí, olha, é bom saber que o número de diabéticos vai aumentar e a associação direta da hiperglicemia com a doença aterosclerótica. Pelo menos de 15 a 25% dos pacientes em programas de reabilitação vão ter diabetes associado. Então, é uma população que você vai lidar muito. Volto a falar, de 15 a 25% dos pacientes efetivos em programas de reabilitação cardiovascular têm diabetes. É uma causa, é a que mais favorece o evento infarto, é a hiperglicemia, mais que a hipertensão, mais que o colesterol. A hiperglicemia é o fator de risco que isoladamente mais puxa o indivíduo no diabetes para o evento cardiovascular. Então, atenção que é uma tendência de crescimento e com o aumento de diabético vai crescer também a DAC, né, a doença arterial coronária. Quando você vai acompanhar a assistência do paciente diabético, é importante demais que você tenha noção sobre hemoglobina glicada, sobre controle pressórico, porque aí você está criando a tempestade perfeita. Glicemia aumentada agredindo camada íntima do vaso, mais pressão muito alta agredindo camada íntima do vaso, aí você tem as portas de entrada todas abertas para que as lipoproteínas de baixa densidade, a LDL, possa passar pela camada íntima e fazer progressão de placa. Então, quem tem glicemia aumentada cronicamente, e você vê isso pela hemoglobina glicada, quem tem pressão arterial elevada, especialmente acima de 135/85, hoje em dia a gente pode falar isso no Brasil, né? A gente vai ter um favorecimento muito grande ao evento aterosclerótico. Então, você precisa lembrar que o paciente diabético tem que ser controlado na sua glicemia, mas também fortemente na sua pressão arterial. Os dois juntos criam, como eu já disse aqui agora, uma tempestade perfeita para maiores problemas. Lembre-se que nesse paciente diabético, a doença renal crônica está presente, a insuficiência cardíaca está presente e uma monitorização simples, como a do peso, também é importante. Nesses conceitos de mudança de prognóstico, a perda de peso no indivíduo diabético, vocês vão perceber o tanto que ela é importante. Posso também falar isso para vocês. O indivíduo que está em programa de reabilitação cardiovascular, metabólica, que é hiperglicêmico, que está fazendo exercício bonitinho, está indo com você certinho, quando acaba a sessão a glicemia cai. Se esse cara não perder peso, é difícil mostrar a redução de mortalidade nessa população. Quando você vai separar, tem que ter essa associação importante. A perda de peso faz diferença. Uma outra coisa, para a gente poder apresentar as questões de hemoglobina glicada e afins, é saber que na monitorização hoje, os pacientes têm um maior poder aquisitivo, estão chegando para mim com o uso do Libre. E é a mesma lógica. Quando eu vou monitorizar pacientes hiperglicêmicos, a gente tem as fitas que todo mundo conhece, né? Antigamente a gente chamava lá no hospital, usava destro, mas quando a gente vai olhar para cá, o Libre, é bom que você entenda, ele mede a glicemia intersticial e não a glicemia direta do sangue. Quando você fura o dedo, você tem a medida direta do sangue. Quando você usa o Libre com o teu celular, ele está colocado normalmente aqui no seu tríceps, né? Você vai ler a glicemia intersticial. A pergunta é, ele é útil? Demais, porque ele consegue te dar a leitura na hora que você passa o celular em cima do sensor, ele já mostra a leitura. Ele mostra a tendência, se está puxando para aumentar, e mostra o passado, como estavam as suas últimas medições. Eu vou mostrar isso para vocês. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção que é importante, está pequenininha aqui, ó, mas ó, os níveis de glicose no interstício tendem a estar abaixo da glicose do sangue, porque leva alguns minutos da glicose do sangue pular para o interstício. Então, a leitura que você faz no Libre sempre é menor do que a leitura que é feita pela fita capilar. Não dá para falar, não tem um gap, assim, não tem um cálculo, vai ser menor 4 ou 5. Isso é muito individual, mas é importante na reabilitação cardiovascular moderna, quando você pega os pacientes de maior poder aquisitivo que vão trazer o Libre associado, e aí você saiba que a medida que você está fazendo não é a medida capilar, é a medida que você tem no interstício. E a medida que você lê, se tiver alta, você sabe que no sangue está mais alto ainda. O quanto a gente não sabe. Lógico que tem uma margem de erro aí, mas sempre para mais. Então, fica essa dica. Lembrar que o Libre, então, ele te dá alguns relatórios na tela do seu telefone, ele mostra o comportamento não só das últimas 8 horas, mas também dos últimos 7 dias no seu padrão glicêmico. Te mostra o intervalo em que você manteve numa faixa considerada adequada nos últimos 90 dias, por exemplo,
quanto você conseguiu só manter sua glicemia naquele alvo entre 80 e 140 miligramas por litro, que é miligramas por decilitro, aliás, que a gente considera uma faixa de relativo controle. Veja uma outra coisa, não tenha como meta terapêutica pegar o indivíduo hiperglicêmico, seja tipo 1 ou tipo 2, e normalizar a glicemia dele para que ela fique 100% do tempo abaixo de 99. Porque se você traçar esse tipo de meta, já te antecipo que você está entrando num desafio que você não vai conseguir atingir. Você tem que ter uma meta assim, tentar manter a glicemia lá perto dos 110, 120. Essa é uma meta mais palpável. Veja que a sugestão para eles, ó, no alvo, ó, entre 80 e 140, para eles é alvo. Acima disso, em 1/3 do tempo, abaixo disso, que também pode levar ao coma hipoglicêmico, a gente quer evitar, mas o alvo não é estreito na glicemia normal. Não venda questões incorretas. Vai comigo que eu vou normalizar a sua glicemia. Não, eu vou trazer ela mais próximo do normal, né? E ele também te dá relatório de quantas vezes você teve a hipoglicemia. Isso aqui é gestão de risco, porque, só para curiosidade, o coma hiperglicêmico, se você tiver uma hiperglicemia a ponto de rebaixar o nível de consciência, ele leva horas para te matar. Dá tempo de pegar a pessoa que está confusa, comportamento automático, começou a falar lé com cré, você consegue pegar essa pessoa, levar para pronto-socorro, ela toma insulina e volta ao normal. Agora, o coma hipoglicêmico, ele mata em minutos, então há de haver uma proatividade. Se você perceber na sua reabilitação, se você não tiver monitorização de Libre ou de fita próximo, e perceber que seu paciente começou a ter um hálito cetônico, lembrar que ele faz hálito cetônico tanto na hiper quanto na hipoglicemia, começou a perceber uma mudança de coloração para palidez, um aspecto esverdeado na pele, né? As extremidades com coloração diferente, principalmente mudança de comportamento, fala que não faz tanto sentido, a visão mais fixada, a pessoa começa a pisar nas nuvens, tem a noção que esse cara pode estar fazendo hiper ou hipo. E se você não tiver a fita, você não tem como saber. Se você não tem como saber, na dúvida, dê carboidrato para o paciente. Se for hiper, não vai piorar agudamente por causa disso, mas se for hipo, o cara salva a vida dele. Então, quando você está lidando com um paciente diabético e você não tem fita disponível, começou a perceber mudança de comportamento, se for hiperglicêmico e você der um pouco mais de carboidrato, isso não vai levar ele a um óbito mais precoce. Agora, se for hipoglicêmico, você não tiver como medir, dê o carboidrato, que você salva a vida da pessoa. Então, fica essa dica aí para todo mundo quando está lidando com essa situação extrema. Claro que no final a gente vai abrir para discussão. Aqui você vê um exemplo. Até printei aqui o que eu coloquei no Instagram para a gente começar a entender o comportamento do Libre. Então, perceba, esse indivíduo aqui nós estamos fazendo segmento de horas. Então, manhã, ele passou aqui tarde, você vê que a glicemia é sempre acima de 200. Essa é uma paciente de 50 anos, que tem uma série de stents e que eu estou acompanhando dentro da minha clínica. E perceba que aqui ela começou o exercício. Então, em 40 minutos, a glicemia dela baixou de uma maneira importante. Então, quando você mostra essa imagem, bota um da hora, faz uma postagem, parece, nossa, o exercício é uma beleza. Só que o que acontece é o seguinte, depois ela saiu da sessão de reabilitação 5 horas da tarde, ela estava lá 4h55 da tarde. Quando ela sai, ela vai comer alguma coisa. Então, a hora que ela comer, esse efeito hipoglicêmico passa rapidinho, porque ela saiu, ela almoçou, tomou a insulina, foi lá para a clínica, treinou, juntou a insulina, mais o exercício, deu aquela baixada. Mas ela saiu da clínica, vai andar de carro 40 minutos para voltar para casa. Acho que em casa, daqui a pouquinho ela come, e ela vai comer, a glicemia volta a subir. E nessas condições é toda uma situação, é um controle muito relativo, esse efeito de diminuição que você tem da sua sessão. E você veja, se você pensar que controle é baixar de 140, essa sessão, por mais que tenha um gráfico bacana, mostra aqui, para quem estava com 200 e tanto, e com a insulina que ela tomou, ficou numa faixa acima de 200 a tarde toda, pô, é legal ver essa queda, mas ela não vai se manter treinando, ela vai voltar para casa, deitar, comer e dormir. E essa glicemia vai voltar para 250, 300 amanhã. Isso é um baita de um problema. Só para apresentar o Libre para vocês, pessoal, saber que esse sensor que vai na pele e no interstício, como eu mostrei para vocês, é colado e ele é caro. Então, para quem não está acostumado, não conhece, você compra um kit de 6, por exemplo, está falando hoje de um valor que eu printei agora, antes da aula, R$ 2.300 por 6 peças na promoção. E cada um deles dura 14 dias. Então, ao comprar 6, você está falando de um investimento aqui de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você gastou aí R$ 2.300. Isso na promoção, comprando de monte.
Então, ele deixa você medir a cada 1 minuto, é muito útil para a reabilitação, mas é caro, então não é acessível para todo mundo. Isso aqui não vai estar sendo distribuído na farmácia do povo nos próximos tempos, mas é legal que a gente coloque ele como opção de leitura, sem dúvida é muito fácil, não tem furo, não tem sangue, é muito menos traumático, e você está na dúvida, fica passando telefone, não tem nenhum problema, você usar 100 vezes na sua sessão, se você quiser, ele faz numa boa, não tem nenhum problema. Não tem um número de medidas, ele vai durar 14 dias. Então, só para você ter essa noção. Bom, outra coisa importante, aquilo que eu falei da perda de peso, e aqui é falando de hemoglobina glicada. Então, veja, quando eu reduzo 1% na hemoglobina glicada, então vamos pensar em proporção, eu estou associando a diminuição de complicação micro e macrovascular. É legal você pensar que essa queda de 1% na hemoglobina glicada está reduzindo mortalidade em 21%, reduzindo em até quase 40% as lesões microvasculares, renais e retinianas, né? A doença vascular periférica, o infarto do miocárdio, o AVC. Aí você fala assim, nossa, então eu tenho que ter como meta no meu programa de reabilitação nem tanto controlar a glicemia legal, bacana, mas se você puder olhar para a queda da hemoglobina glicada, isso é muito interessante. Agora, sabe qual que é a mágica aqui desse controle? A ciência fala muito que para baixar a hemoglobina glicada, esse 1%, isso aí normalmente acontece quando você consegue fazer o diabético perder mais ou menos aquela coisa fácil de 10 quilos. Então, como tudo que fala na reabilitação cardiovascular, a hora que você perder 10 quilos, diminui o risco cardiovascular, diminui a cintura, diminui a gordura visceral, diminui a esteatose, diminui mortalidade de maneira importante, saber que a hemoglobina glicada é mais ou menos nessa base. Para você conseguir abaixar 1% de hemoglobina glicada, normalmente se associa a uma perda de 10 quilos. Então, vai você bonitão e emagrece 10 quilos aí para você ver se é fácil. Né? Então, ainda mais quando você é diabético, acostumou a comer errado, ou então você come, tem que tomar insulina, seu corpo fica uma bagunça, se a glicemia sobe, se a glicemia cai. Lembrar que a insulina coloca a glicose para dentro dos tecidos. A insulina coloca a glicose para dentro dos tecidos. Então, tem gente que toma insulina e engorda, que acaba retendo mais energia dentro dele, né? Então, nessas condições, às vezes o cara começa a diminuir a insulina, começa a perder peso, de acordo com a situação que você lida. Isso é muito de consultório, né? Então, saber que não é simples conseguir esse tipo de meta, embora a literatura mostre que seja possível. Então, trazendo a reflexão aqui. Se você pensa em diabetes, isso seja tipo 1 ou tipo 2, os trabalhos aí bastante atuais, esse de 2022, mostram aqui um dado importante. Se você vê a partir dos 50 anos de idade, a mortalidade em 30 anos de quem tem diabetes vai chegar em 60% fácil. Se você pensar 30 anos depois, 60% dos diabéticos vão estar mortos, né? Então, a hiperglicemia é um fator independente de mortalidade. E o que se discute é, para que você diminua o seu risco, você tem que ter esse controle glicêmico muito estreito, o que é um baita de um desafio. Então, a literatura costuma dizer, e a gente é profissional de saúde, então é importante saber disso, que a normalização dos fatores de glicemia, de hemoglobina glicada, sem dúvida diminui o risco cardiovascular. Mas se você não consegue essa normalização, o indivíduo que tem o diagnóstico de diabetes, invariavelmente, é um indivíduo que tem morte precoce. Então, a expectativa de vida sempre é menor. Uma vez que o cara tem o diagnóstico de diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, você tem que reduzir a expectativa de vida dele. E é uma redução significativa, especialmente se ele não consegue controlar a glicemia. Quando eu penso em redução de expectativa de vida, esse artigo mostra alguns dados que são interessantes a gente discutir. Um primeiro deles é você comparar assim, ó, anos a mais de vida depois que você tem diabetes e você começa a controlar. Se você consegue, por exemplo, baixar do quarto quartil, por exemplo, uma hemoglobina glicada de 9,9, se você conseguir baixar para 6,8, para 5,9, você ganha muito a expectativa de vida. Você ganha 3, 4 anos a mais de vida. Só que aí nós estamos falando de você baixar 9 para 6, 9 para 5,9. Você ganha 3, 4 anos de vida, isso é super atual, mas tem que ter uma baita redução. Mesma lógica para o IMC. Se você pegar um IMC que estava lá 41 e abaixar para 24, você ganha fácil 4 anos da sua vida. Agora, pega um IMC de 41 e abaixa para 24. Olha, é um desafio que eu estou desafiando aí, bicho. Eu acho que é mais fácil outras coisas do que você abaixar um 41 para 24. Não que não tenha. A gente pega na capa da boa forma, tem alguém que consegue, uma força de vontade, mas sem bariátrica, hoje em dia,
Olha, é um baita de um desafio. Então, a gente tem que fazer uma avaliação crítica do paper, né? Mesma lógica, controle de pressão arterial. Se você abaixa a pressão de 160 para 128, de 160 para 139, você consegue, de 160 para 128 ou para 114, você consegue melhorar sua expectativa de vida em 1 ano e meio ou 2. Então, imagina, você tem diabetes. Você pegou uma pressão de 160 e abaixou para 114. Claro que só o exercício não faz isso, tem que ter fármaco. Você também ganhou quase 2 anos a mais de vida. Mas vai baixar uma pressão de 160 para 114. Conseguir esse controle é dificílimo. Então, quando você vê os ganhos de expectativa de vida com as mudanças de LDL, de pressão, de IMC, é real. Só que é muito desafiador de conseguir. É aquela coisa da ciência para a prática. Conseguir baixar hemoglobina desse jeito, IMC desse jeito, pressão desse jeito, LDL desse jeito, sem adjuvante de nutrição e fármaco, eu acho que é praticamente impossível. Hoje, depois desses anos todos, eu acho praticamente impossível que você só com exercício vai conseguir fazer isso. Só com exercício e nutrição, acho muito, 90% impossível. Vai precisar de medicação, acompanhamento psicológico. Por isso que a cirurgia bariátrica acaba sendo uma coisa muito boa para controlar a glicemia, porque ela faz aquela forçada. Para quem tem perfil psicológico e tolera aquilo, ela controla a glicemia, baixa IMC, você perde 30 quilos, é natural que você vai chegar no teu objetivo. Aí é por isso que a gente vê essa cirurgia corretiva aí, essas cirurgias que estão acontecendo agora para controle de diabetes. Tá aí o Romário que fez isso, Faustão, André Marques, todo mundo operando aí para poder controlar a glicemia, porque ela acaba sendo mais resolutiva nesse tipo de situação. Outro aspecto que eu quero abordar aqui na nossa aula é a questão de fraqueza. Esse artigo é de doente crítico, mas fisiopatologicamente ele conta muito dessa história. Então, quando você vai para doença grave, quando você vai lidar com glicemia em ambiente de hospital, e no nosso grupo tem muita gente que trabalha em hospital, é legal a gente relembrar alguns conceitos importantes que são parte da base. Quando eu me alimento, lá no meu duodeno, na primeira porção do meu delgado, eu vou absorver muita glicose, a glicose vai passar da minha luz do intestino pelo enterócito, vai entrar no meu capilar, vai entrar na circulação para chegar nos meus tecidos. Ao mesmo tempo que a glicemia no sangue aumentou, você vai ter o seu pâncreas liberando insulina pelas ilhotas de Langerhans, células beta, liberando a insulina. A insulina vai ter esse papel de estimulante aqui no receptor, vai mandar uma mensagem para o citoplasma, vai deslocar um transportador para a membrana e vai colocar o GLUT4, que é no tecido muscular, por exemplo, vai colocar a glicose para dentro. Então, essa é a mágica que a gente faz. Comi, aumentei a glicemia, a insulina veio do pâncreas, ligou no receptor nos seus diversos tecidos, jogou o transportador para a membrana, por transporte ativo, a glicose entra para a célula, sua glicemia do sangue volta ao normal, sua célula tem energia para poder funcionar. Melhor dos mundos. Qual que é o problema? Doentes graves têm um baita de um pepino nesse metabolismo. Doentes graves, a gente sabe que tem uma fraqueza muito importante, pouco tempo de internação, está aí o Covid que todo mundo viveu, come músculo muito rápido, a miopatia do doente crítico. O músculo derrete a cada dia. Um dos principais mecanismos é diabetes tipo 2-like. Um dos principais mecanismos de perda de força é, nos doentes muito graves, desencadear um evento que se parece demais, do ponto de vista fisiopatológico, com diabetes tipo 2. Por quê? Vejam esse gráfico que fala de fraqueza muscular. Um paciente inflamado, séptico, imóvel, hipóxico, eu poderia colocar aqui também, vai ter um aumento de uma cascata proteolítica, vai tender a perder massa muscular. Isso a gente não vai entrar no mérito hoje, não é aula de perda de força, mas eu estou te falando que uma agressão que motive internação desencadeia uma reação proteolítica. Ao mesmo tempo, inibe uma reação muito importante de anabolismo, de síntese proteica. Você perceba nessa imagem um quadradinho aqui na membrana celular. Nesse quadradinho, ele está entrando em contato com um fator de crescimento. Olha o nome disso? Insulin Growth Factor 1. Fator de crescimento semelhante à insulina. Ele é semelhante à insulina porque ele se liga num receptor de insulina. E quando ele se liga no receptor, desencadeia uma cascata de síntese proteica e proliferação celular. Por que eu estou falando isso para vocês na aula de diabetes? O paciente hiperglicêmico, o paciente grave, o paciente de UTI que fica hiperglicêmico, é um paciente que vai ter isso aqui, ó. A doença grave, a sepsia, a inflamação, o imobilismo, a hipóxia, aumentam a resistência do receptor de insulina, não só pela insulina, mas também ao fator de crescimento semelhante à insulina. E como esse fator de crescimento não se liga ao receptor, a sua cascata anabólica fica totalmente bloqueada. Então, do ponto de vista molecular,
você tem uma incapacidade muito grande de gerar síntese proteica no doente muito grave, numa fase subaguda do COVID, numa fase convalescente, porque em muitas situações o receptor de insulina vai se manter resistente à insulina e ao fator de crescimento semelhante à insulina. E você vai ver nesses pacientes que não aceitam insulina no receptor, você vai perceber a hiperglicemia no sangue. Então, para a gente que trabalha em ambiente hospitalar, entender que o receptor de insulina não aceita insulina. Consequentemente, a glicose fica alta no sangue e aqui dentro da célula vem um evento associado à hipoglicemia. A célula está passando fome, qual é o próximo passo? Começar a pegar aminoácidos estruturais dela na proteólise, na deaminação proteica e tentar liberar ATP a partir disso aqui. Estão entendendo? Então, é toda uma reflexão aqui para a gente pensar. Alguém abriu o microfone aí, pessoal? Ou é só interferência? Vamos nessa. Então, a gente tem que pensar na fisiopatologia para pensar em como lidar. Isso é importante porque... Opa, espera aí. Isso é importante porque, gente, porque, de novo, o mesmo paper mostra para a gente, nessas condições em que eu tenho uma agressão muito importante, a inflamação, a hipóxia, a sepse, aumentando a resistência à insulina no tecido, reduzindo a glicose intracelular. É claro que seu metabolismo aeróbio vai travar, ele é extremamente glicolítico na sua base para você fazer beta-oxidação, junto com a hipóxia, você travou a cascata oxidativa, você vai ter que fazer reações anaeróbias, vai ser extremamente glicolítica, vai ser extremamente proteolítica, isso também é inflamatório e causa lesão tecidual. Então, um dos principais mecanismos de agressão que esses pacientes têm passa por uma resposta inflamatória que leva ao aumento da resistência à insulina. Podemos dizer isso, grandes inflamações estão associadas com o aumento da resistência à insulina. E esse paciente vai ficar hiperglicêmico. Isso é tão importante, pessoal, que desde 2001, o professor Vandenberg mostrou para a gente na New England isso aqui. Para paciente grave, fazer um bom controle glicêmico faz toda a diferença. Nessa época aqui de 2001, se falava para manter a glicemia acima de 80 e abaixo de 150. Se você lembrar do Libre, estava falando mais ou menos isso, acima de 80 e abaixo de 140, uma zona ideal. Então, se você deixar o paciente de UTI com a hiperglicemia, ele morre mais. Então, na UTI, você vai ver paciente que nunca foi diabético com bomba de insulina, para forçar a glicose a entrar na célula, para a célula ter energia para viver, e se você deixar o cara hiperglicêmico, ele morre. Veja aqui, ó, quem deixou a glicemia mais alta morreu muito menos, quem deixou a glicemia controlada morreu muito menos quem deixou a glicemia mais alta. Isso na UTI, isso no hospital, deixar a glicemia mais alta estava ligado à mortalidade em 2001. Isso no evento de quem nunca foi diabético, hein? Só desenvolve a hiperglicemia frente a uma agressão. Então, como a gente está no central da reabilitação e reabilitação pega a fase 1, é importante que você veja esse dado de morbidade aqui, ó. Só para dar um exemplo, o artigo é muito legal nisso, mas, por exemplo, vai ficar mais dias no ventilador quem tinha glicemia mais alta, vai ter mais infecções no sangue quem tinha glicemia mais alta, e um dado que eu acho importante, dentre tudo aqui que é muito importante, é isso aqui, ó, mais evidência de polineuropatia do doente crítico. 52% no indivíduo grave que tinha hiperglicemia contra 28% no mesmo indivíduo grave que não tinha hiperglicemia. Então, você começa a pensar, o cara nunca foi diabético, mas evoluiu com hiperglicemia na internação, saiu da internação hiperglicêmico, esse cara tem um potencial dobrado, no mínimo, de ter uma polineuropatia, que é uma doença que vai prejudicar não só o músculo, mas também a unidade motora. Então, o estímulo neural para a contração muscular vai ficar deprimido. E a gente, como profissional de reabilitação, tem que pensar nesse tipo de viés para pensar direito. Não é à toa que a ciência que estuda a glicemia em paciente grave vem evoluindo. Você pega o Surviving Sepsis de 2016 e já falam, ó, um item só para controle glicêmico. Nunca deixar a glicemia acima de 180. Nunca deixar a glicemia acima de 180. Né? Também não deixar cair demais na UTI, porque senão se cair demais o cara faz hipoglicemia, trava a função. Eles mandam monitorizar a glicose a cada 1-2 horas nos pacientes mais graves. Para você ter uma ideia de como essa diretriz funciona, olha aqui, é grau de recomendação A, manter uma glicemia desses caras não acima de 180, seja crítico ou não crítico. Idealmente, tomar cuidado com 110 e 140. Né? Aqui você não tem tanta comorbidade, mas abaixo de 110 começa a aumentar o risco. Então, para esses pacientes na fase de internação, a glicemia mais baixa começa a ser não normal no cara que tem uma resposta inflamatória muito grave, porque o risco de hiperglicemia não compensa o controle tão estreito. Isso para a reabilitação é importante. Quando eu penso naqueles conceitos de polineuropatia, se eu tiver um paciente que está mais ou menos aqui,
ele vai ter um viés para ter muito menos polineuropatia e prejuízo muscular do que o indivíduo ficar mais beliscando 180. Então, a gente tem que fazer uma associação, uma assistência de reabilitação translacional, pegar a evidência científica e trazer para a nossa prática. Para quem trabalha em fase 1, controle glicêmico faz diferença para o prognóstico funcional. Indivíduos hiperglicêmicos que nunca tiveram diabetes vão ter uma reabilitação prejudicada. E se for diabético, mais difícil ainda. Tanto que se fala, olha, quem está hospitalizado agudo em estresse aumenta a sua mortalidade. 16% se ele fizer hiperglicemia sem nunca ter sido diabético, 3% ele já está acostumado com a hiperglicemia, ele morre até menos, e 1,7% se ele for normoglicêmico. Então, veja, manter ele normoglicêmico está ligado a menor mortalidade. Agora, se o cara tiver um aumento importante da glicemia, esse cara é morredor. Ele morre mais que o cara que era diabético, porque o cara já está mais acostumado a lidar com a hiperglicemia. Então, para a gente começar a pensar em fatores outros na reabilitação, porque a gente pega o cara que sobreviveu à internação, e ele pode chegar para você sem nunca ter tido história de glicemia alta e estar hiperglicêmico naquele momento. Então, eu quis trazer essa reflexão também, é tema de discussão, né? Recentemente a gente teve uma aula lá no hospital, até mandei no grupo aí, sobre o assunto, é bom refletir sobre isso, né? Então, trazendo aqui a contextualização. Isso está validado aqui, ó, você veja os dados, quando você vê o paciente com glicemia mais alta, que não era diabético, a curva de sobrevida é menor para eles morrem mais. E quando é diabético, mesmo padrão. Quem evolui com a glicemia alta também morre mais. Então, glicemia que passa de 180 está ligada à mortalidade demais hoje. Passou de 150, já ligou um alerta laranja. Passou de 180, esse paciente é morredor. Se ele não morrer, ele sai com muito mais sequela funcional. Então, essas reflexões para a gente, valorizar a glicemia, além daquela medição maior de 99, maior de 126, que a gente também vai falar. Mas isso é o arroz com feijão da reabilitação. E a gente tem que pensar no Excelsior, né? Naquilo que vem a mais do conhecimento convencional. Se você joga para o Covid, não dá para fugir disso. Hoje de manhã eu tive uma discussão acalorada na reunião clínica do hospital sobre isso, falando, olha, vocês não podem descartar a Covid, e foi uma discussão intensa, depois eu posso mostrar isso para vocês num outro dia, mas veja o que se falou na pandemia que está valendo demais ainda. Olha, quem tinha glicose bem controlada, sobrevida muito alta. Quem tinha glicose descontrolada, a mortalidade 11%. Então, a hiperglicemia se associa com maior mortalidade também no Covid-19. Então, veja, 7.300 casos de Covid nessa publicação, muito mais taxa de morte, e as pessoas com diabetes tipo 2 que conseguiam controlar a glicemia tinham menor mortalidade do que aqueles que não conseguiam controlar. Então, para a gente que está fazendo prevenção na reabilitação, o melhor controle glicêmico está ligado a melhor prognóstico. Então, se você ainda tem pacientes que estão com medo de Covid, reforce isso porque ele morre menos se ele pegar. A despeito da vacina, você tem um efeito protetor. E o professor Theriello aqui, eu pude ver ele publicando esse trabalho e acompanhar até o momento que ele lançou isso, ele traz uma fisiopatologia muito interessante. Você vê o SARS-CoV-2 com a tempestade inflamatória agredindo diretamente o pâncreas, que vai evoluir pelo Covid com diminuição da insulina. Claro que sem insulina você vai ter hiperglicemia. Essa inflamação aumentando a resistência à insulina, e você veja, o evento hiperglicêmico, não só o COVID, mas a hiperglicemia como fator de disfunção endotelial, fator trombogênico, porque altera a adesão plaquetária, levando ao paciente com estado protrombótico. Então, é legal você fazer essa associação. O paciente que saiu do COVID, da internação, evolui com hiperglicemia, ele tem um favorecimento fisiopatológico por estado protrombótico. Aí você tem uma TVP, tem uma embolia pulmonar, tem uma falência de múltiplos órgãos por evento trombogênico. Então, a hiperglicemia é ligada também a risco maior de trombose. Tudo que a gente não quer no paciente para o AVC, para o infarto, né? Então, assim, a gente está lidando com situações como essa. É só olhar para o pronto-socorro do hospital, a gente está discutindo isso toda hora. Olha, o tanto de gente de 40 anos está chegando infartando. O tanto de gente de 40 anos está tendo infarto por trombo, sabe? Isso está acontecendo, não é placa, é trombo. Né? E placa também progrediu de uma maneira maluca, é outra discussão para outro dia. Mas a hiperglicemia puxando para a trombose. Então, estudos vão a fim de entender isso. Se a gente desacelera um pouco agora desses fatores aí fisiopatológicos mais complexos para o arroz com feijão, você vai ter que ter essas normais. E aqui qualquer site ruim te dá esse valor. Não é ponto para uma aula de alto rendimento, mas é importante nivelar vocês. Então, para você cravar, você está diabético, a gente sabe que nossa formação é heterogênea. Então, pensa, 2 medidas em jejum, no mínimo 126 miligramas a cada 100 ml de sangue.
Tua meta é ser normal. Eu quero fazer meu exame de sangue, está sempre longe do 99. 99 eu estou na beira do abismo. 100 eu estou alterando. Né? 100 eu estou alterando. Se eu tiver uma glicemia nessa fase intermediária, normalmente o cara vai fazer um teste de tolerância à glicose, vai tomar uma curva glicêmica, um shake de glicose, vai dosar hemoglobina glicada para ver o que está acontecendo com ele. Mas para cravar o diabetes de jejum, duas medidas, lógico, em dois momentos diferentes, que estejam maiores ou iguais a 126. Isso não mudou. O ideal é manter menor de 100. Quem vai beliscar 130, 140, dificilmente vai voltar a ter uma glicemia menor de 100. Se você se tornar diabético, dificilmente, não vem da sonho, você vai colocar o cara normoglicêmico a médio e longo prazo. Você vai ter que induzir aquela faixa de controle com dieta, com exercício, com hipoglicemia antioral, com insulina, eventualmente, e vai manter o cara naquela faixa entre 80 e 140, a gente não fica infeliz com isso, né? Porque esses caras puxam para 300, 250, 400. Então, calma aí, hold your horses antes de falar que você vai normalizar a vida do cara. Só para dar esse parâmetro, se o cara bateu aqui no 100, 125, uma alternativa é o teste de tolerância à glicose. Ele vai ingerir um shake doce que dá vontade de vomitar, e aí depois de 2 horas vão medir o que está acontecendo com ele. Está menor de 140, ele estava aqui, só para você entender, ele estava nessa faixa, não sei o que está acontecendo com ele. Ele faz o teste de tolerância, está menor de 140, ele é normal, foi só uma alteração do basal. Dentro de 140 e 199, ele já tem intolerância à glicose, podemos dizer que ele é pré-diabético aqui, e se der maior ou igual a 200, a qualquer momento aqui, ele é diabético. Então, fica essa dica, esse teste nos momentos em que eu tenho uma glicemia alterada, mas ainda não tenho diabetes. Nessas condições, você faz o teste para confirmar tem alguma coisa errada. Se não tiver, normal, é só uma variação da normalidade, mas é legal que ele faça exercício, faça dieta. Se der aqui, ele já está, digamos, pré-diabético. Se der aqui, bem-vindo. Você mesmo tendo uma glicemia de jejum que ainda não é característica, você também já está diabético. Agora, sem dúvida, a hemoglobina glicada é a novidade. Novidade não, né? Ela é antigaça, mas ela dá um perfil. Você sabe como a gente vai fazer exame de sangue? É na segunda, você não vai, segunda acaba dando mais, você enfiou o pé no final de semana, agora o cara vai fazer exame de sangue, come salada uma semana, não come doce uma semana, vai lá para dar uma tapeadinha nele mesmo. Isso acontece com qualquer um de nós, gente. A gente quer sentir bem, quer ver um exame bom. E a hemoglobina glicada não deixa você mentir, porque ela mostra um perfil de 60 até 90 dias. Então, você quer o quê? Eu quero ter uma hemoglobina glicada menor de 5,7. Se eu bater aqui, já está querendo aumentar, já estou botando o pé na doença. Se passou de 6,5, você já está diabético. E depois que passou de 6,5, para você baixar para 5,5, aquele 1% que muda a mortalidade, aí é chão, hein? Aqueles 10 quilos, é mudar o estilo de vida, é tomar remédio direitinho, remédio é caro, não é tão simples assim, ficar dosando, acaba que o cara larga a mão, até porque não dá sintoma no começo, né? Então, é uma doença danada. Então, você tem diretrizes que mostram isso tudo, só para você saber que o caminho está bem definido, as mais atuais, isso aqui não mudou tanto em termos de caracterização, é só a mesma coisa que eu disse para vocês, né? Lembrar, olha que observação importante, a OMS emprega um valor de core de 110 para a normalidade da glicose de jejum, porque o mundo é muito doido mesmo. Então, se a gente quer puxar para 99, menor de 100, até 110 ela aceita como normal, às vezes, porque está naquela fase, é pré-diabetes, não é? Então, fica essa sugestão aí de você se preocupar com a hemoglobina glicada para caramba, para poder investigar, né? Então, sempre a hemoglobina glicada e repetir exame. Um exame só, ninguém é diabético. Sempre a repetição é que coloca o cara naquele diagnóstico. Outra coisa que pode estar presente é como nasceu o diabetes, a questão que o cara fazia xixi no chão e a formiga ia passear. A história todo mundo conhece, porque quando sai muita glicose na urina, lembrar que na filtração glomerular, no túbulo contorcido proximal e na alça descendente de N, você reabsorve muito da glicemia de volta. Se você perdeu alguma coisa da filtração glomerular para a cápsula de Bowman, quando você está indo para o túbulo proximal, que é onde vai perder glicose, seu corpo puxa tudo de volta. Seu corpo odeia perder glicose na urina. Se você começa a perder glicose na urina, é porque isso está extravasando, a pressão está muito alta de glicose e você vai perder para a urina. Diabetes, glicose na urina, é sinal que você está hiperglicêmico para caramba, né? Está extrapolando, está saindo do seu sangue e você não consegue reabsorver. Você muda toda a fisiologia renal do teu organismo. Isso aí é claro que essa hiperglicemia que tem efeito corrosivo vai comer glomérulo, néfron, túbulo e você vai evoluir com insuficiência renal e morre, né? Então, essa coisa toda. Bom, começa a perder volume, vem taquicardia, hipotensão e coisas do gênero. Do ponto de vista fisiopatológico, causa complicações, e a gente vai lidar com a reabilitação por causa disso. Come coronária, come cérebro e come periferia.
a doença arterial obstrutiva periférica, a doença venosa, doença cerebral, AVC, né, trombose, isquêmico, hemorrágico, coronariana, idem. E as microvasculares, que dão a neuropatia sensitiva, né, desautonomia, pode vir pela glicemia alta, taquicardia basal e coisa do gênero, a nefropatia que acaba com a vida do indivíduo, né, e a retinopatia. Então, é claro que a microcirculação é alvo da hiperglicemia. Por isso o cara vai ter amputação, não cicatriza, pega muito mais infecção. A resolução de uma infecção por diabético é muito piorada, gente. O cara vai tomar antibiótico, não vai sarar, vai ter um corte, não vai cicatrizar, pega um monte de infecção oportunista. É muito mais difícil. Vai usar câmara hiperbárica, vai usar um monte de tratamento tópico para ver se consegue suportar aquele processo. Sempre é muito difícil. E no tratamento você vai ter que lidar com isso tudo. É insulina? Você vai ter que olhar onde aplicou, nós vamos falar disso. Tem hipoglicemia antioral, isso aqui não costuma atrapalhar a gente, as metforminas da vida, né? Tem uma ação que não é prejudicada pelo exercício normalmente. O exercício faz parte do tratamento, da prevenção. Se você treina, você vai ficar muito menos diabético, tenha certeza disso. O cara que é ativo queima, queima não sobra no sangue. A partir dali você tem um efeito protetor muito mais importante. E a dieta sempre fundamental. Com o passar das primaveras, o peso vai aumentando, você está aumentando o teu risco. Então, segura o peso, perde peso, você está se afastando do problema. Exercício é legal por quê? Porque ele adapta tudo, metabolicamente, cardiovascular, adaptação aguda, adaptação crônica, e aqui só fazer uma pausa. A aguda você vê bem no controle glicêmico. Não é só glicemia, é a baixa pressão, a baixa frequência, a baixa agressão na parede do vaso, as agressões mecânicas mesmo. E as crônicas com o efeito crônico do treinamento, né? A baixa LDL, que é fator de risco. Agora, a questão é que ele trabalha prevenindo, como eu disse, e trabalha prevenindo diabetes tipo 2. No tipo 1 ele não previne, ele não tem esse potencial. No tipo 1 ele não previne, mas ele ajuda muito a tratar. Então, o exercício tem que fazer parte. Endocrinologista que se preza sabe que o exercício é fundamental. No tipo 1, ele ajuda a controlar, menos insulina, menos picada, e no tipo 2, ele ajuda pra caramba. O duro é fazer a pessoa aderir, porque ela já passou 25 anos, 30 sem fazer, por isso que ele ficou diabetes tipo 2, às vezes até mais precoce, que a população está comendo Habib's por 49 centavos na quarta-feira, pede 10 esfirras com 4,90 às vezes, aí fica fácil de ficar diabético, né? 10 esfirras por 4,90, gente, dá vontade de você ligar e pedir agora, né? Você come 4 hoje e 4 amanhã, né? De carne, de queijo e de frango, você consegue pegar. Como é que você sabe tanto, professor? É porque eu pedi semana passada 49 centavos, eu não resisti. Ah, isso está gravado, desculpa, é mentira, tá? É um amigo meu que pediu. Bom, seja como for, exercício não é só para glicemia. Exercício controla a pressão, DAC, infarto, AVC, colesterol. Pô, no Central da Reabilitação a gente sabe que isso é legal. Controla até estresse. Só que tem que fazer, né? Aí tá frio, hoje tá 7 graus, você tá na sua casa, tranquilo, tomando um chimarrão, você fala, eu não vou para a rua fazer isso é nunca. A academia tá vazia. A secretária me mandou mensagem aqui, você vem às 6 horas? Eu falei, não, tenho aula às 8. A academia é tipo assim, um quarteirão da minha casa, tem aula às 8, mó frio. Ah, mano, hoje eu não fui, desculpa aí, tá? E se amanhã tiver frio também? Amanhã eu já marquei, eu vou 7h20. Se você me mandar mensagem 7h20, eu tô lá treinando, no frio, porque senão você morre, eu não quero morrer. Então, assim, exercício é legal porque quem não sabe tem que saber. Quando você come, a insulina bota a glicose para dentro, GLUT4, beleza, bacana, e o estresse mecânico do exercício faz a mesma coisa. Já pensou? Então, quando você vai lá, o seu pâncreas, delta de Langerhans, célula beta, estimulou o receptor, GLUT4, vai para a membrana, bota a glicose para dentro, o exercício faz a mesma coisa. O estresse tensional sobre o músculo faz o GLUT4 pular para a membrana, catar glicose, jogar para dentro, ajuda no controle glicêmico, é bacana, desde que você faça. E a questão é como fazer. Então, a literatura puxa muito para esse sentido aqui, ó. Não é a verdade absoluta, é só um relato daquilo que é mais dito. E nós vamos discutir para frente. 30, 60 minutos por sessão, somando aqui, no mínimo, idealmente, 150 minutos por semana, vocês vão ver já já, no mínimo 150 minutos por semana. Não é que nem a DAC, que vai de 90 a 150, dá para dar um noventinha quebra. Para diabetes, os trabalhos falam no mínimo 150, no aeróbio, de leve a moderado, no primeiro limiar, entre o primeiro e o segundo. Moderado é primeiro e segundo limiar. Não tem muito trabalho com HIIT aqui para hiperglicemia, tá, gente? Aí, olha lá, treinamento com resistência, treinamento resistido. 3 sessões por semana, focando em hipertrofia, né? Não ultrapassando, óbvio que a hipertrofia, 8 a 10 repetições, é botar carga. Por que hipertrofia? Você vai aumentar a superfície de captação.
Quanto mais músculo, mais interface entre o músculo e o sangue, mais receptor de glicose na membrana, mais transportador, mais você coloca para dentro. Então, o treinamento tem que ter esse enfoque. Não adianta ficar pegando pezinho levinho demais. Tem que focar numa sobrecarga tensional importante, tem que levar aquela fadiga, tem que puxar o cara. Não é tão simples assim. Professor, de onde você tirou isso? Da cardiologia do exercício, dos autores que escreveram dentro do livro do professor Negrão, que é onde eu me formei, e a Vanessa também se formou. Então, vamos lá. Ajustar em relação à insulina sempre faz parte. Você vai perceber, quem começa a treinar vai ter que ajustar a insulina. E o bom profissional de exercício vai falar, olha, agora ele faz 170 minutos de exercício por semana. A insulina tem que baixar. Como é que se ajusta isso, né, pessoal? Tem alguns detalhes. Por exemplo, olha, evitar usar o músculo onde aplicou a insulina naquele momento. Aplicar a insulina no quadríceps, dá uma folga para o quadríceps hoje. Não pode pedalar, professor? Pode, mas se você for trabalhar na cadeira extensora, lá no seu agachamento, punk trunk, vai na manha porque ele aplicou a insulina. Orienta ele. Hoje nós vamos treinar bastante perna, então aplica no braço, aplica no abdômen, dá aquela discutida com ele, né? Se tiver com uma bomba de infusão, que é muito frequente, desligar, retirar, se ele for fazer exercício por mais de 40 minutos. Então, exercício mais moderado, prolongado, olha, é legal desligar, mesmo retirar, quando você for fazer mais de 40 minutos de exercício. Então, fica essa dica também nas bombas de infusão contínua que estão presentes. Lembrar que sempre vai fazer exercício, tem que ter carboidrato disponível. Cuidado com reposição com Gatorade, ele não é capaz de evitar hipoglicemia. O ideal é usar maltodestrina mesmo, mas se você tiver lá duas balinhas Kids, que aquelas que engolem top na garganta, melhor não, mas se tiver duas balinhas bestas, sete belo, né, Juquinha, depende do seu lugar do país, deu duas balinhas, a glicemia já sobe. Qualquer coisa, se der doce, a glicemia já sobe. Um copo de suco de laranja já faz isso. Né? Qualquer leite que você der já faz a glicemia subir, mas tem que ter um acesso a isso. Glicemia, se cair, é come morte. E na hora que o cara perder a consciência, filho, como é que você vai dar glicose para ele? Você vai pegar uma aveia para correr soro glicosado? Não vai. Você tem que pegar o cara antes dele ter. Na hora que ele começar a ficar confuso, parei e come alguma coisa. E às vezes o cara está no piloto automático, na bike ali, você nem percebe, o cara está ficando verde, começa a ter hálito cetônico, começa a falar nada com nada, quando vai ver está com 19 de glicemia, ele não está falando nada para você, que está juntando as coisas. Então é bom saber fazer isso. Ô, Gil, a bala não pode engasgar, não? Se o cara Não, se tá... você der a bala rapidão, não, mano. Agora, o cara não está confuso a ponto de tá desmaiando. Você não vai pegar o cara que está caindo e botar uma bala na boca dele. A hora que começou a ficar confuso, dá uma bala para ele, entendeu? Agora, a bala é aquela coisa, é bom ter na gaveta na falta de nada. Agora, se tiver alguma coisa líquida que você possa misturar água com açúcar, é melhor que a bala. Alguma coisa que seja menos arriscada, né? Mas o cara não vai estar na fase eu estou perdendo a consciência, botar uma bala na língua dele. A hora que você percebeu o primeiro padrão, mudança de comportamento, você dá glicose para o cara, né? Então, tem algumas regrinhas aí também que eu vou mostrar. Eu tomei a liberdade de tirar foto mesmo. Essa aqui é a terceira edição, já está na quarta agora, né? Mas quando eu fiz essa foto, estava na terceira. Então, veja, isso aqui não mudou para a quarta edição, tá? Então, veja, orientação para redução da insulina, né, prandial, aquela que ele comeu na hora da dieta, em relação à intensidade do exercício. É legal olhar para isso, ó. Para 30 minutos numa intensidade tipo levinha, caminhadinha, 25% menos insulina, né? Quando eu começo a olhar para cá. 60 minutos de exercício, metade da insulina. Se eu estou numa intensidade moderada, você veja, 50% menos unidades de insulina. Se eu vou fazer uma horinha, 3/4 a menos. Se eu vou treinar numa intensidade próxima ao segundo limiar, 3/4 a menos para 30 minutos. Perto do segundo limiar, você não vai fazer uma hora de esforço. E você vê que você tem a Sociedade Brasileira de Diabetes recomendando isso. Então, é legal você saber, ter a noção de que é possível, né? Você gastar menos. É uma questão de custo, inclusive. Né? Então, se o cara começar a treinar e botar isso no mínimo 150 minutos por semana, ou seja, vai fazer isso 5, 6 vezes por semana, você tem um efeito protetor interessante, que nos faz pensar no assunto. Outro aspecto importante aqui é pensar em quando fazer e quando não fazer. É uma coisa que acontece demais comigo, porque eu pego uns caras muito diabéticos, muito hiperglicêmicos. Então, veja lá, até 80 não faz. Ah, então o senhor veio, vai para sua casa, o senhor está amaldiçoado, ninguém mandou. Claro que não. Até 80 não faz, você vai mandar embora? Porque quando você vê aqui, de acordo com a SBD, com a American College, Associação Americana de Diabetes, ou então o próprio livro, tá, até 80 não faz, vai para sua casa. Claro que não. Está entre 80 e 100, manda comer alguma coisa e meia de novo. O cara chegou com você com 60. Meu, vamos comer, come, para chegar numa faixa terapêutica e você poder treinar. Você não vai mandar o cara embora, tá louco? Senão o cara foi até lá, você mandar ele embora e falar, o quê? Tá doido? Não pode. E outra coisa, hein, pessoal? Eu peço para meus pacientes trazerem as fitas. Trazer a fita, né, gente? Porque assim, senão você vai falir.
Se você for tentar bancar a reabilitação usando as suas fitinhas, não tem condição. Então, traz as suas, tá na vibe, o cara está acostumado, já sabe que custa mesmo. Também não vai usar 12 durante a sessão, né? É uma no começo, uma no final. Se olhe lá, se for fitinha, né? Se for o livre, pode usar 300 vezes. Você pode deitar o cabelo e fazer aquele celular passar no braço da pessoa 356 vezes. Agora, uma Ô, coisa Gil, importante. Oi, fala, filho. deixa eu contribuir com. Hoje mesmo eu passei por isso. Tem uma questão que eu vou complementar, que é o seguinte: a própria diretriz ele fala uma coisa que eu gosto muito, e desde a de 2014 eu já tinha, que é aquela regra que a gente chama 15-15. Então, se a paciente está com essa glicemia de 80 a 100, você dá 15 gramas de carboidratos e mede a cada 15 minutos. Né? Eu faço isso mesmo. Hoje mesmo eu fui atender, acho que a minha última paciente, quando eu atendi, ela usa insulina, ela estava com a glicemia exatamente de 80. Aí, ofertei 15 gramas ela comeu umas 4, 5 uvas, não aumentou, só 10 miligramas. Aí eu pedi que ela comesse mais umas 8 uvas, aí foi para 100 e pouco, e aí a gente fez. Só um detalhe é o seguinte: se está abaixo de 80, né, você tem que ver como você vai fazer a reabilitação. Se você for fazer a reabilitação em um ambiente não controlado, aí é correto você não realizar. Tipo assim, se você vai fazer uma atividade numa praça, se você vai fazer uma atividade em grupo, se você vai fazer uma atividade não personalizada, essa orientação ela tem sentido, né? Que durante o Perfeito, claro. exercício a tendência é cair, tá Cair. ali, como você disse, é bem perigoso. É isso mesmo, mas é claro, se você tiver num ambiente de reabilitação, que você tiver acesso à monitorização, você está acompanhando Aí de você perto, vai. aí é outra fita. Que nem o Chico falou. O Chico foi muito mais. O Chico mandou comer 4, eu já mandava comer logo meio cacho. Porque se tiver entre 100 e 250, filho, já está lá no jogo. E você tem tempo, que nem eu. Eu, às vezes, tenho um paciente por hora, se eu ficar, espera 15 minutos, vamos ver de novo aqui. Aí não, já come logo 8, 10. Se fosse uva, eu ia falar, come logo esse come uma banana, filha, vai uma bananinha aqui. Porque, Aí já está lá, já dá aquela comida porque bacana. uva é calórico, pô, né? E, tipo, tem muito mais de 15 gramas de Sim, sim. carboidrato, 5, Ô, 6. Chico, mas essa uva não tem alto índice glicêmico? Ah, mas Aí, é o que tipo, você dá quer, né, aquele Vânia? pico. Mas Não, tem mas que dá ser aquele assim. pico. Não, mas sei, mas daí dá aquele pico e daí não cai logo. Não, porque depois você vai botar o cara para fazer Não, exercício, Vã, não. e o cara, na hora que tiver exercício também, ele vai ter um pouco de glicogenólise, né? A glicose hepática cai na circulação, dá aquela segurada legal, não é um efeito que vai passar no meio, né? Você consegue fazer o cara aderir. Se o cara tiver entre 100 e 250, dá Olha, para ir. e no final da sessão, ela ficou ali no início 100 e pouquinho, a gente fez, no final ela estava com 114. Uma coisa que é importante falar é que o exercício ele é hipoglicemiante nesse perfil. Nas pessoas que não usam Glicemia insulina, sobe. o exercício sobe, né? É. O normal especialmente exercícios de força. O, a glicemia ela tende a subir, não a cair. Então, só para relembrar esse aspecto, a gente sempre vê aquela curva bem para baixo. Essa não é uma resposta normal, é uma resposta porque a pessoa é muito diabética, não Sim. consegue metabolizar a gordura, e aí acaba que ela depende muito da glicose sanguínea, né? Mas isso Na pós, normalmente não acontece. na pós-fisiologia, eu escolhi algum fariseu lá, botava o cara em jejum e mandava vir no dia seguinte cedo em jejum. Botava na esteira, botava para correr a glicemia do cara com 65 de glicemia de jejum. Aí o cara corria, todo mundo achando que ele ia morrer de hipoglicemia, e aí o cara chegava lá 140, 150, com exercício de alta intensidade, alto vigor. Pegava normalmente um homem que tinha muita massa muscular, botava ele correndo usando muita fibra tipo 2, a glicemia do cara estourava. Aí ele falava, tá vendo? Se passar mal, é hipotensão pós-exercício, não é hipoglicemia. A gente mostrava que hipoglicemia, você vai estar com hipoglicemia, come um pãozinho, isso é só bobagem mesmo. Né? Ninguém faz hipoglicemia pós-exercício. Lá é hipotensão pós-exercício. Mas é um assunto para outro dia, né? Aqui tem uma coisa importante, aqui pensando nessa descrição, que você veja assim, acima de 250 com cetonúria, com sintomas, né? Ou acima de 300 não faz exercício. Mas eu pego o paciente, chega lá com 350, 400, e quando eu olho para cá, ó, sem cetonúria, sem sintoma de hiperglicemia, ele pode fazer isso sob supervisão. Então, não estou sendo antiético.
Quando eu pego a minha paciente lá com 300, 280, 350, se ela estiver assintomática, o corpo dela está tão acostumado com a glicose alta, pessoal. Tem dia que na sessão a glicemia dela chega perto de 110, 120, ela começa a passar mal. O corpo dela está tão acostumado com a hiperglicemia, quando a glicose dela cai para um valor próximo da normalidade, ela começa a ter sintoma de hipoglicemia. O corpo dela é que nem pressão alta. Quando você abaixa de uma vez, o cara tem hipotensão. O cara que é hipertenso, se for no pronto-socorro baixar de 180 para 110, a pessoa desmaia. O corpo dela acostumou com aquela pressão alta. A mesma coisa que hiperglicemia crônica. Você vai lá, está reabilitando, a glicemia começou 280, baixou para 110, a mulher já está passando mal. Tem dia que ela tolera, tem dia que ela não tolera. Então, saber que sem sintoma, pode estar com a glicemia 380, 400, faça exercício. Se a Purcell tiver assintomática, está escrito aqui, ó. A gente só tem tendência a ler as letras grandes, não ler as letras pequenas e come bola. Então, fica essa dica aí, dá uma lida, você tem referência para caramba que dá aval para isso, tá? Então, uma coisa importante. Outra coisa, pessoal, aquilo que o Chiquinho falou, ele já sabia que eu ia falar, acho. Então, veja aqui, ó, 15 gramas, uma colherzinha de açúcar, uma colherzinha de mel bacaninha, dá para guardar mel, gordura no armário, né? O refrigerante comum, suquinho de laranja, um copinho, umas balinhas de caramelo, aquela que tem o furo no meio para você não morrer engasgado, 3 unidades já dá as 15 gramas que você precisa, né? Então, saber que você precisa repor tá fácil, não é tão difícil assim de você atingir tua meta glicêmica que libera você para treinar, né? Aqui outra coisa importante. Ô, Gil, Oi, deixa eu fazer uma pergunta. pode, Patrícia. Nesse paciente diabético, ele chegou para fazer a reabilitação, aí estava com a glicemia abaixo de 80, você fez a correção, aí subiu. Aí você fez a sua intervenção. Na hora que ele vai embora, você mensura novamente e vamos supor que ela está entre 80 e 100. Pensando que ela pode cair nessas 2 próximas horas, né, depois do exercício. Você faz a suplementação pensando nessa elevação? Sim. Com certeza, Patrícia. 100 ou não? Com certeza. Eu não deixo ele embora dessa faixa 80 nem a pau. 100 eu já deixei, sabe? Mas assim, tá lá mais perto do 80, eu vou falar assim, na minha prática, assim, tá lá mais perto do 80, não vai embora, vai comer alguma coisa. Deu 100, 110, 105, meu, vai embora, tá lá 95, toca o pau. Mas eu posso falar, até uso falar para você assim, ó, deu menos de 90, come alguma coisa. Deu mais de 90, vai embora para casa e tá tudo certo. Porque ele vai lá, daqui a pouco ele vai... A primeira coisa que ele vai fazer em casa é comer. E esse cara também sabe lidar, ele sabe muito bem reconhecer o sintoma dele. O diabético é esperto, ele consegue perceber, eu estou mal, estou bem. E na hora que ele está mal, na dúvida, ele come. Ele sabe que o negócio dele é comer. Na hora que ele está sentindo o primeiro mal, ele sempre tem uma docinha, ele sempre tem uma coisa na bolsa. Esses caras eles sabem lidar, eles imaginam com isso o tempo todo. Então, assim, ele mesmo já vai ter uma barrinha na bolsa, uma coisinha para comer, ele sabe, ele tem uns pão de queijo, é danado. Os caras andam com esse negócio, com essa estoque para poder repor. Ele sabe quando dá zica. Mas, de fato, você está perfeito na tua pergunta, Patrícia. Você não libera o cara sem olhar a glicemia desse cara. Principalmente esse cara que tem uma variação muito importante. Porque ele pode realmente acontecer um evento catastrófico. Você nunca libera esse cara com menos de 80, de jeito nenhum. E nessa faixa entre 80 e 100, se você der alguma coisa para comer, também não está errado, não. Entendeu? O caminho é esse mesmo. Chiquinho, você ia falar alguma coisa, negão? Não, perfeito, concordo plenamente com você, não libera. Então, você veja aqui um exemplo dessa paciente. Essa é uma paciente de mais de uma que eu tenho aqui, mas veja, ó, ela chega às 11 da manhã, que não é a hora que ela está na Rehab, com 234, 287, você vê a história dela aqui, ó, ela tem aqui às 11 da noite, aliás, você vai vendo ela aqui, ó, e ela, não, aqui está ao contrário, está decrescente. Então, ela chegou aqui, eu não me lembro aqui esse dia, sinceramente, mas aqui só para mostrar que ela estava hiperglicêmica pra caramba nesse dia. Ela estava extremamente hiperglicêmica. Você vê, num dia normal dela, ela variou de meia-noite 173, 9 tomou café 200, 300, e aí vai, 380, não sei o quê. Aí ela vai chegar para mim com 234, né? Então, acho que foi essa sequência aqui. Chegou para mim com 234. Falei, e agora? Faço ou não faço? A resposta é não, né? Não se você não tivesse, se você tiver sintoma. Se ela não tiver sintomas e ela foi hiperglicêmica crônica, tome insulina, tome hipoglicemia antioral, faz de tudo, faz dieta, a glicose continua alta, você vai embora para cima. E aí você vê o efeito hipotensor. Então, por exemplo, aquela chegou na clínica, 3,40, 2,77. Começou a reabilitação, até embora, ela ficou lá batendo um papo com a secretária, ela baixou de 2,77 para 1,64.
ela não atingiu aquela meta de controle menor de 140, idealmente perto dos 110, mas isso aqui é um efeito hipoglicemiante do exercício. Você veja, ela vai baixando enquanto ela vai pedalando, aquela numa fase mais inicial do tratamento, carguinha leve, um Borg 3/4, qualquer coisa de 5 ela já fadigava. Eu tinha que fazer intervalar, eu não fazia meia hora de uma vez, não. Era 5 minutos, cansava, descia, respirava, vai mais 5. Eu jogava muito com volume, carga leve e volume somando 30 na repetição. Ela tinha uma reserva muscular muito baixa. Então, botar 30 de uma vez não rodava. Então, era 5, descansa, 2, 3 minutos, vamos de novo, carguinha leve. Ela fala, tem a neuropatia, ela fala, minha perna está formigando, porque ela é hiperglicêmica crônica. Então, tudo isso é muito desafiador. E, para piorar essa paciente, ela começou a reabilitação, ela foi levar o marido no neurologista, aí o marido estava com dor de cabeça, fez uma angiorressonância para procurar se tinha um aneurisma, alguma coisa, e lembrando que aneurisma não dá dor de cabeça. Como ela estava na consulta, já tinha stent, era hiperglicêmica, ela foi lá e fez também. E quando ela fez, para azar nosso, apareceu um aneurisma de 1,8 milímetros nela, na carótida interna direita. Então, assim, olha a zica, ela começou a reabilitação naquele mês, estava começando a aderir, tipo, na quinta, sexta sessão, foi levar o marido, ela não tinha queixa neurológica, foi levar o marido para fazer uma consulta com o neuro com dor de cabeça, os dois fizeram uma angiorressonância, e ela voltou com aneurisma de 1,8 milímetros, voltou chorando, não posso mais fazer exercício, aí eu tive que ter esse papel de acalmador dela e falar assim, olha, deixa eu te explicar, fulana, com esse aneurisma aí, se você for morrer, você vai morrer de outra coisa. Aí eu abri uma aula que eu tenho que isso aqui é bem na clínica, a bolsa dela no fundo, eu falei, olha, com aneurisma de 1,8 milímetros, a chance dele romper, quando ele é menor de 7, é de 1% ao ano. Aí ela vai parar de treinar com aquela glicemia alta, um monte de stent por causa desse aneurisma? Eu falei, jamais. Eu falei, larga o neurologista contraindicou exercício para ela, porque ele não entende vasomotricidade. Se você faz exercício, o cérebro se ajusta para não deixar a pressão intracraniana aumentar. Eu falei, você pode treinar tranquila. Então, veja que estudar a fisiologia, ter essa noção ampla, é importante que eu falei, olha, do ponto de vista, isso aqui é uma aula que eu dou para os meus residentes. Olha, aneurisma pequeno não estoura. O risco de você morrer de infarto e AVC é muito maior do que o seu aneurisma, minha filha. Aí ela continuou treinando. Aí o hemodinamicista chegou, o cardiologista falou, olha, também é o dela, falou, olha, esquece esse cara, é doido de bater em doido, é doido de bater em criança. Então, assim, larga esse cara, vamos procurar um outro neurologista que saiba o que está falando. E por pouco ela não abandonou a reabilitação por um conselho torto. E se você não conhecer isso, para mostrar que está sujeito, né? Isso aqui é vida real pura. Então, para a gente pensar nesse tipo de risco. Né? E chegando no finalzinho mesmo, pessoal, já 1h10 falando, veja aqui, ó, numa das maiores revistas de fisioterapia do mundo, né? O grupo de Pernambuco publicou isso aqui, juntando Pernambuco e Ceará, ó, treinamento de resistência, treinamento de musculação, né? Comparado com aeróbio sem insulina em quem tem diabetes tipo 2. Então, tem uma meta-análise que mostra o seguinte para a gente, olha, trabalhar musculação, trabalhar aeróbio em quem não usa insulina, diabetes tipo 2, o que acontece? O legal desse paper é que ele dá vários exemplos de vários estudos de como fazer a intervenção. Só se liga no movimento, ó, 30 minutos de sessão, 3 vezes por semana, 8 semanas, 3 séries de 10 repetições, 60% de contração máxima, né? Tá vendo aqui assim, ó, intensidade 60, 65%, 4 meses, 3 vezes por semana, 30, 80% de um RM, muito amplo, né? Bike, né? Você vê 60 minutos, 12 semanas, 3 vezes por semana, 60 minutos. Então, você vai vendo assim, lá no primeiro limiar ventilatório, tudo meio moderado para você ver os desenhos que o mundo tem na reabilitação. Os desenhos que o mundo tem na reabilitação. Qual é a conclusão desses vários protocolos? Se a gente for ver aqui em cima, ó, as evidências nos mostram de muito baixa qualidade que melhorou o VO2, melhorou a resistência ao exercício, mas não teve diferença na hemoglobina glicada, no IMC, no colesterol de alta densidade, de baixa densidade, triglicérides, total colesterol. Então, exercício 30, 60, 90 minutos, 60% do máximo, mano, não deu diferença no diabetes tipo 2. Nos desfechos estão ligados com longevidade? Não. Nos desfechos de função, melhorou. Melhorou VO2, melhorou tolerância, mas não mudou aqueles fatores que puxam para a morte. Então, já começamos a pensar qual a intensidade que eu devo escolher. Esse monte de material de alta qualidade, publicado em 2016, com protocolos viáveis, né? Intensidade moderada, 3 vezes por semana, nenhum deles mudou nenhuma variável metabólica que fosse efetiva, para a gente começar a refletir. Agora, se eu vou mostrar um outro trabalho, e esse é um baita de um trabalho mais antigo, de 2011, do grupo lá
de Porto Alegre, do professor Daniel Ampierre, a gente fez uma banca juntos aí a médio curto. João, você quer falar alguma coisa? É só o microfone aberto? Acho que é só o microfone, né, João? Boa. Então, nessa condição, esse trabalho que saiu na JAMA em 2011, feito por brasileiros, em conjunto aqui duas equipes de muita qualidade do Sul, vejam, a atividade física, a recomendação de atividade física ou o treinamento estruturado, para ver qual que funciona melhor para controlar a hemoglobina glicada no diabetes tipo 2. Então, olha que bacana. Ou você orienta como fazer, ou você faz o treinamento estruturado, exercício bem prescrito. Esse trabalho ele é muito legal porque ele mostra o efeito total. Deixa eu botar meu óculos aqui, que eu estou ficando velho, mas ele mostra assim, ó, o treinamento aeróbio com potencial, comparando quem fez treinamento estruturado com quem não fez exercício, o efeito protetor de uma redução de 73% do risco cardiovascular, né? Uma redução relativa aqui extremamente importante. Treinamento aeróbio. Na musculação, também uma redução de 57% no risco. E quando se combina os treinamentos, uma redução muito interessante, 51% no risco. Então, ele mostrou que o exercício bem prescrito é um exercício que tem viés de controle. No total, o efeito protetor de até 67% de redução. Não é mortalidade, mas é causar uma redução da hemoglobina glicada de 67%, que é muita coisa. Agora, vocês vão ver já já como é que se fazia esses treinamentos todos, quais as conclusões em termos de intensidade e duração. Né? É legal pensar que tem potencial para controlar a hemoglobina glicada quem faz treinamento bem feito. Você ia falar, Chicão? Que é importante frisar, Gil, e diferenciar às vezes de outra condição, é que a diabetes ela pede um treino combinado. Né? O treino de força na diabetes é muito importante. E outra coisa que é muito importante, é um desafio, é o volume. Na última diretriz, eles falam em seguir, ele coloca isso dos 150 minutos, eles ainda orientam o seguinte, que o ideal é que essa pessoa não fique mais de 2 dias, né? Ou seja, sem se exercitar. Então, não fique o terceiro dia. Isso é um desafio, né? Na prática da pessoa, ela fazer a reabilitação e manter-se ativa sem a reabilitação, né? Sem o prescritor do exercício ali perto da pessoa. Mas, e daí a importância de a gente estimular, tem que estimular muito a prática. As pessoas fazerem atividade sem a supervisão, né? Se manterem ativas sem a supervisão, isso é importante. É legal você reparar, quando eles foram para a literatura, você vê que tem grupos, você vê esse Cadoglu aqui, o cara publica muito em diabetes e exercício. Você vê o Vance aqui, então tem um padrão de autores assim, que o Church, é um padrão de autores que pulsam em diabetes. Uma coisa importante você notar, isso é bem da meta-análise, mas são estudos que têm uma heterogeneidade muito grande, o que tira um pouco do poder da meta-análise. Quando você olha para a meta-análise, pessoal, você vê um efeito desse protetor, mas quando você vê esse quadrado, você representa a heterogeneidade dos estudos. Então, os métodos nem sempre são homogêneos, aquela coisa. Esse I quadrado muito perto de um mostra que é um samba do criador, cada um fazia de um jeito. Então, isso aqui, quem não está acostumado com essa interpretação, pode ver só esse efeito protetor aqui e falar, nossa, é uma beleza. Mas a metodologia aqui mostra que as intervenções que foram realizadas, as populações, tudo isso eram relativamente diferentes. Tá? Só para fazer essa observação. E aí, boa. Outra coisa aí, Gil, que você pode olhar, você pode ver assim, qual é o melhor estudo, né? O que deu mais resultado. Aí você olha esse aqui, ó, por exemplo, esse bichinho aí que você está apontando, esse Ciridá talvez tenha tido o melhor protocolo. Então, 55 contra 50, baixando bem aqui o intervalo de confiança estreito, um baita de um efeito. Você fala assim, qual desses estudos eu vou seguir? Esse aqui é o que deu mais resultado aqui, puxando para o controle, seja o que for que eles fizeram, realmente não olhei, mas esse é o efeito mais punk-tranca. É uma questão de método científico, mas se eu fosse escolher algum aqui de todos, era esse aqui que eu ia fazer, porque deu um efeito miserável. Né? Então, é por aí. Obrigado, professor. Agora, você veja aqui, ó, outra variável importante é comparando o aconselhamento de atividade física com não fazer exercício. Não é mais exercício estruturado, é o aconselhamento. Você também tem um efeito protetor, desde que você associe, por exemplo, ó, aconselhamento com dieta. Aí você consegue reduzir risco, mas tem que ter dieta. Né? Então, assim, só aconselhamento de atividade física, você veja que você perdeu o efeito protetor aqui só com aconselhamento. Cruzou a linha do neutro. Então, só atividade física à distância vai fazer, é bom, no consultório, derrota para controle de hemoglobina glicada. Só orientação mais dieta foi efetiva.
só orientação de exercício não foi efetivo, e o efeito menos visível. Também estudos heterogêneos, né, uma heterogeneidade importante, mas você veja, só falar de consultório para fazer é derrota. O endocrinologista sozinho não leva a lugar nenhum. Tem que ter acompanhamento e tem que ter dieta. E aí, só para a gente, eu não vou entrar no mérito aqui das meta-análises, senão ficaria meio chato, mas para a gente chegar na conclusão aqui, ó, treinamento estruturado, que consiste de aeróbio, musculação, ou os dois, são associados com redução da hemoglobina glicada, em quem tem diabetes tipo 2. Treinamento de mais de 150 minutos, mais de 150 minutos por semana, associado com maior declínio da hemoglobina glicada do que de menos de 150 minutos por semana. Aconselhamento de atividade física, a baixa hemoglobina glicada, só se for associado à dieta. Então, você não consegue sozinho. Eu acho que essa é uma boa mensagem para a gente terminar essa conversa aqui, pessoal, e abrir agora para as nossas discussões. Então, eu tentei nessa hora aqui, legal saber que nós temos bastante gente participante, para a gente poder justamente agora fazer esse brainstorm aqui, todo mundo der a sua opinião, a sua experiência aí, para a gente poder compartilhar nesse momento juntos. A Vanessa já levantou a mão, vai lá, Van, se consagra. Não, então, eu não sei se você sabe, eu sou técnica em nutrição, né? E eu trabalhei durante muito tempo em restaurante industrial. Com jaleco que estava escrito técnica de nutrição. Porque era o que eu tinha no momento. Isso, e aí, assim, na nutrição, na época lá, minha, não sei como está o hospital, né, agora, como que está a questão da dieta, mas você comentou aí da dieta interal, né? Parenteral? Não, como que é? Não, aí é para paciente crítico, né, Van, que a gente tem... Não, então, mas aí eu vi, assim, eu peguei aqui uma dieta da Nestlé, tipo, quantidade muito baixa de proteína e alta quantidade de açúcar, que é o que eles acabam vendendo para todo mundo. Como que está hoje a dieta do hospital? Hoje você tem assim? mais opções, hoje você tem mais opções. Assim, hoje a nutrição não sofre tanto. Se eu botasse 3, 4 anos atrás, era mais difícil. Hoje o convênio já cobre dietas que tem uma carga proteica mais interessante, chega a 2,5 gramas por quilo. Você consegue fazer isso com uma certa facilidade. Né? Porque então, é caro, já não é mais né, uma para o barreira. hospital. É mais caro, mas o convênio tem cobrido. Então, isso tem favorecido muito. Em outras condições, a nutrição pede para suplementar com proteína de soro do leite. Então, assim, eles dão a dieta e fazem a suplementação com proteína de soro do leite, e isso não tem sido mais uma barreira para a reabilitação intra-hospitalar. Isso não tem sido um problemão, não. Mas é só o particular, assim, né? Não, o convênio cobre. Você acha que... Não, mas o SUS não tem isso. Tem também. Tem. Ah, tem? Ai, que legal. A coisa está melhorando. Ah, legal. Boa, Van. A Gabriela fez uma pergunta que é importante. Ela colocou aqui o efeito da redução da glicemia pós-exercício somente para pacientes que usam insulina ou que usam apenas hipoglicemiantes. Só uma questão importante. Hoje a gente... antigamente a gente dividia diabetes, né, de insulina independente, não insulina independente. Assim, todos os diabéticos podem usar insulina independente se é tipo 1, né, ou tipo 2, só para ficar claro. A hipoglicemia ela é maior e normalmente vai acontecer em quem toma insulina. Poucos hipoglicemiantes geram hipoglicemia, hipoglicemia pesada, né? Os novos até causam um pouco, aqueles inibidores da SGLT2, né? Esses causam um pouco de hipoglicemia. Os outros não, metformina, as medicações normais causam muito pouco, você não precisa ter esse excesso de cuidado nos pacientes que não usam insulina. Esse cuidado maior, assim, tipo, só começa acima de 100, naqueles pacientes que usam insulina. Independente se é tipo 1 ou tipo 2 de diabetes. Mas essa é uma pergunta importante. Muito boa mesmo. Uma coisa que o Ivan falou em relação à nutrição, por exemplo, que se observa muito é que idoso, eles têm um baixo consumo proteico, né? Eles não comem muita fruta, comem não sei o quê, porque é mais difícil você mastigar, né? Acaba que isso é um problema. Assim, a parte nutricional é bem complicado, porque o idoso, o diabético, ele mudar a sua alimentação não é uma coisa simples. Há também muita fake news aí em relação a esses aspectos, né? Suplementos e chá e não sei o quê, e reza braba, que o paciente acaba se perdendo em tanta coisa, comprando tanta coisa, que acaba que o correto mesmo ele não faz, né? Acaba comendo
embutidos, que tem muito... Ô, Chico, você que gosta, você me respondeu naquela outra reunião sobre a creatina. Você tem algum trabalho, algum conhecimento? Porque esses dias eu estava vendo as lives do Lancha Júnior, né? Ele falando Sim. sobre a creatina, sobre a importância, e o Gil agora falou da questão fisiológica, né? Tudo com o que você... Eu acho que ajuda, sim. Você tem alguns estudos que mostram, porque o diabético ele é muito fraco, né? Ele tem muita fraqueza e tem baixo estoque. Acho que ajuda, acho que pode ajudar. Mas aí, mais uma vez, né? Você tem que estar associado a consumo de uma boa carga calórica também. Então, às vezes o cara toma o suplemento, mas não consegue ingerir o resto, né, dos macronutrientes. Isso acaba atrapalhando. Esses suplementos que você falou é caro, velho. Eu tenho 20 conto um negocinho de Insuri, por exemplo, para diabético. É caro, velho, para a pessoa tomar todo dia. Fora todo o resto, é caro, acaba atrapalhando. Show de bola, o que mais, meu amigo? É mais ou menos isso, né? A ideia é Excelente. essa mesmo. Só não quero que a reunião acabe. A gente pode ficar aqui mais tempo. Tem outro ponto importante, eu Vou dar estava outra falando aula, vou ficar. em relação ao HIIT, por exemplo. Você tem muito trabalho pequeno, assim, falando, mas quando você vai olhar até na última diretriz da CSM, ele cita lá como uma possibilidade terapêutica, como uma alternativa ao treinamento. Eu acho. Eu acho que é um bom caminho, mas você tem que ter alguns critérios, né? Por exemplo, o paciente tem que ter feito um teste de esforço, o paciente já tem que ter começado, tem que ter o controle da glicemia bonzinho. E aí, quando você vai ver os estudos, é um paciente que não é esse paciente que o Gil está mostrando aí. É um paciente que já tem a diabetes meio controlada, é um paciente que já faz alguma coisa. Então, só para você não pegar ali o conceito do trabalho e achar que na clínica vai funcionar da mesma forma. Não, porque os caras têm uma reserva muscular muito baixa, gente. Esse cara é hiperglicêmico, a hiperglicemia está ligada à intolerância ao esforço. Você vai fazer HIIT com esse cara, é impossível. Na minha visão, com os pacientes que eu pego lá, seria impossível. Eles não têm reserva muscular para tolerar 2 minutos de alta intensidade, sequer 1 minuto. Não é o perfil deles, né? O professor Matheus mandou uma mensagem. Cadê o professor Matheus? Ele podia abrir a câmera dele. Faz tempo que não aparece nas reuniões. Matheus Laterra. Ô, Gil, o que você orienta a comer antes da sua sessão? Nada. Não, comida normal. Nada? Não fala, Jejum. Mano. Não, eu vou falar para ele comer o quê? Ele come almoço. Ele vem depois do almoço. Habibs. Comeu. Eu vou falar, você vai comer o quê? Um lanche natural de atum do Saara? Não, ele come comida, né? Não vou falar para ele, vai comer alguma coisa especial, uma saladinha, um pão integral, é chato. A vida do cara já é ruim. Você vai ficar mandando o cara comer, deixa ele comer, pô. Agora, não é para comer que nem um javali, né? Come na manhã, mas coma, né? O que ele come no almoço. Não tem essa de... Eu não me preocupo, sinceramente, muito com o que ele comeu, não, véio, né? Não é a minha maior preocupação, não. É muito mais a questão é fazer ele refletir na questão de se alimentar regularmente, pequenas porções mais frequentes, coisas do gênero assim, muito mais do que o que ele comeu, não. Se ele quiser comer gelóide, que coma. Né? Registrar a presença aí do professor Francismar, meu amigo. Francismar só tem estrela aqui hoje. Ô, professor Francismar, muito bom ter moral. você aqui, meu irmão. Legal demais. Professor. Aí dá professor... agora. Peraí, Florisval. Vai lá, fala aí, Florisval. O Michel está na fila aí, Vai lá, Michel, levanta a mão, desculpa aí. O Michel está sem microfone também, então já passou a vez. Está sem microfone. E aí, Michel? E aí? Isso, vamos lá. Beleza? Comeu água, Michel, outro dia, não foi, Michel? Boa, Michel. Comeu água você escreve. Fale aí, Florisvaldo. Chico lhe cortou, mas estou lhe dando a palavra, filho. Desculpa. A questão é de um bom horário para treinar esse paciente, então recomendaria à tarde ou mais seguro? O que ele puder, Florisvaldo. O que ele puder, o que caber na sua agenda. Se você só puder atender ele às 6 da manhã, você marca 6, filho, porque ele tem que fazer exercício. Manda ele acordar às 4, comer alguma coisa e bora para cima. Não tem um horário melhor, não. É horário que se encaixa na sua agenda e na agenda dele. Normalmente, a minha experiência tem sido mais vespertina, a hora que os meus estão podendo ir na clínica. Mas se fosse de manhã, eu também faria. Não tem essa, não. Eu não tenho essa de ter um horário de ouro para reabilitação na reabilitação metabólica, não, Florisvaldo. É controlar a glicemia dele. Entendeu? Agora, é claro, se ele for em jejum, tá lascado. Aí não tá certo, não. Tem que comer antes, umas 2 horas antes, comer alguma coisa. Não pode comer imediatamente antes de começar, que não bagunça o coreto todo, né?
Isso é importante. Quem mais? A Celina escreveu uma coisa difícil aí no chat, que eu já vi aqui a sigla, já falei, já não vou nem saber responder. MK667. Quer falar, Michel? Eu li viu, Celina? Você espera, boa noite a Fala, todos aí. Tudo bem, professor? Eu tenho um artigo aqui, né, que eu li recentemente. Foi uma publicação de Gozal et al., de 2020. Mostrou impactos da inatividade física para os diabéticos em períodos de 30 dias, né? A hemoglobina glicada sobe em média 2,27%. São valores de referência para diabéticos 5,7 a 6,4. Então, assim, você vê que em 30 dias sem atividade física, no caso a musculação, né? Esse estudo mostrou a consequência severa no organismo, né? Rins com baixa função, infarto, derrame, infecções. Então, assim, para um diabético, o impacto de 5,7 a 6,4 é um impacto significativo. Você concorda, professor? Com certeza. Com certeza. Então, cara, assim, eu trabalho com musculação. Vê muito isso. Se o cara para um pouquinho, ele já piora muito. Agora, exato. Vocês já leram esse estudo de Gozal et al.? Não sei não, negão. Não, não. Mas manda pra gente depois pra gente dar uma olhada. No grupo, manda lá no Central, manda pro Chico. Certo. Boa, certo. E eu queria também perguntar a vocês a questão da musculação específico, né? No tratamento, né, coadjuvante do diabético, né? Sobre os receptores de GLUT4, né? A questão da absorção da glicose sem a presença de insulina. Então, assim, alguns alunos meus que têm diabetes tipo 2, eles têm um impacto muito positivo com a musculação, né? Com o treino de musculação. Com certeza, Michel. E é multifatorial, como você tinha falado, né, professor? A questão da alimentação, a dieta, né? A constância no exercício, né? Mas a musculação é fundamental, meu brother. Isso aí não dá para viver sem. Diabético sem ter existido não presta. Só aeróbio não vence nada. Tem que ter as duas coisas mesmo, cara. Tem que ter as duas coisas. E focando em hipertrofia mesmo, é sobrecarga. Não tem que ter medo de ser feliz, não. Exatamente. Até porque vem a pergunta de Acilina aqui agora, que tem a ver com isso. Eu já fui estudar aqui enquanto o Michel perguntou, já me deu a possibilidade de fingir que eu já sabia, que eu já li agora no Google, eu já vou fingir que eu sempre soube, viu? Esse que é MK677. Até então eu achava que era um tanque de guerra, mas agora eu sei que é o Ibutiran, alguma coisa do gênero, que é um doping, um esteroide anabolizante, assim, querendo já vender droga para os pacientes, mas ele é interessante porque ele consegue fazer a musculatura crescer, ele estimula o GH, faz a massa muscular se desenvolver bastante interessante, melhora a densidade mineral óssea, é uma coisa que eu sempre trabalhei, eu poderia fingir facilmente aqui que eu conheço profundamente esse processo, mas a verdade é que nunca usei não, Acilina, eu fui ler agora, acabei de saber que existe, e você me ensinou mais uma, meu irmão. Mas, assim, teoricamente poderia ser. Agora, como todo esteroide anabolizante, precursor de alguma coisa, como todo evento dopante, está sujeito a ter os eventos adversos. Aí, a limite entre o que é tóxico e o que é tratamento é muito pequeno. E como toda suplementação hormonal ou pré-hormonal, aí no caso, está sujeito a desbalançar todos os eixos neuroendócrinos aí, causar uma quizumba no metabolismo, que eu não sei até que ponto que valeria a pena. Agora, quando você vê os efeitos que estão descritos aqui no que eu li no paper que eu acabei de ver aqui, malandro, eu vou tomar 2 e amanhã cedo. É tudo mentira. Se fosse verdade, estava todo mundo rico já vendendo esse negócio. Não, mas você não sabe. O Acilino já vai oferecer agora o contato de quem ele compra. Diga aí, Acilino. Não estamos te ouvindo, não. Tá sem fone, Acilino. Liga o fone, filho. Ele botou o fone no Face. Não é para ligar o professor. Espera aí. Quem falou? É Igor. Espera aí, Igor, senão você bagunça. Para aí. Tá funcionando o fone? Agora foi, agora vai. Ah, tá. Então, é porque a Vanessa, ela falou a respeito da creatina, né? Aí eu lembrei, aqui, por exemplo, na equipe multidisciplinar da gente, o médico, o cardiologista, ele passa, né, nesses pacientes diabéticos, a questão do MK, principalmente naqueles pacientes sarcopênicos, né?
Então, é uma dose de ataque, juntamente com treinamento neuromuscular, para a gente tentar melhorar esse ganho de massa muscular, que, na verdade, a gente obteve bons resultados. Para você ter ideia, por exemplo, em torno de um mês, o paciente utilizando eletroestimulação neuromuscular, ele tinha um ganho de 4 quilos de massa muscular. Então, é exorbitante, né? E aí, melhorando essa captação da glicemia. Eu acho, Acilino, que é super possível, cara. Se você tiver um médico acompanhando, um cara estudioso, que está acompanhando, está dosando metabolicamente esse cara, vê o comportamento de glicemia dos demais hormônios, vê se tem hepatotoxicidade, nefrotoxicidade. Negão, eu acho que o esteroide anabolizante, em casos selecionados, ele tem toda uma indicação, os precursores como esse. Mas aí você deu a chave. Você já colocou antes da gente começar a ter a reunião. Você tem um indivíduo que tem todo um acompanhamento múltiplo e possibilidade de fazer isso. O que é excepcional, anormal e raro. Mas se você tem essas condições, vai falar que fez mal para o cara ganhar 4 quilos de músculo em quanto tempo? Um mês? Negão, isso é um efeito maravilhoso, né? Esse negócio aí, pelo amor de Deus. Tem um detalhe, Eu tomava isso aí viu, na época que ele tirava foto sem camisa. Já falei. Eu fico muito, assim, preocupado com isso, porque você não sabe o desfecho disso a longo prazo, né? Isso tudo é preocupante. Ele aqui estimula a produção de GH. Tudo que estimula crescimento não cresce só músculo, cresce câncer também. Então, GH cresce câncer também. Então, eu sinceramente não daria isso ao meu pai. Eu não daria eu não daria isso ao meu pai. Ah, ganhou 4 quilos, beleza. Talvez ele ganhasse também igual, ou enfim, eu ficaria, não usaria isso. Agora, nós temos que lembrar que o Acilino está falando, um cara extremamente sarcopênico, muito fragilizado, que tem uma expectativa de vida muito baixa, é uma questão que merece discussão. Trazer um endocrinologista para a discussão, a dose, alguém que estude. Paciente terminal, né? A dose faz a diferença também, né? A dose não é uma dose muito alta, é uma dose controlada, né? E mais também para, como eu disse, né? A dose de ataque. Não é que ele vai permanecer com essa medicação. Mas esse é o lado do... Essa é a coisa da opinião do especialista. Está sujeito, eventualmente, à divergência, né? Então, esse é um ponto importante mesmo. Mas, sem dúvida, é uma questão de grupo a grupo. Eu venho de um grupo que tinha uma tradição de treinamento aeróbico muito forte, que sequer fazia treinamento resistido. Isso foi se adaptando com o passar do tempo. A gente vai mudando os pensamentos. E quando você vê a anabolizante até em outros públicos clínicos, né, os efeitos não foram muito bons. Quando você pega lá pacientes cardiopatas, por exemplo, que eram sarcopênicos e tal, e tomaram anabolizantes, o efeito não foi tão bom. Ganha massa, mas a mortalidade aumentou absurdamente. A mortalidade, principalmente cardiopatia. Depende muito, Michel. Não é bem assim, não. Tem trabalhos que mostram outras coisas. Depende muito. Não é bem assim. Não podemos. Não podemos, não. Mas assim, tem literatura que mostra que é seguro. Mas a questão tem que ver direitinho. Tem que ver direitinho. Tem que ver bem direitinho. Não dá para generalizar. Agora, o Francimar fez uma observação importante aqui. Em idosos, para o treinamento de força, podemos enfatizar o treino mais metabólico, com mais volume, menos carga? Com certeza, Francimar. Tem literatura que fala que até uma única sessão por semana, cara, com baixas cargas, nesses caras com mais repetição, a gente consegue, pensando em volume, aí você pode dividir em mais vezes também, é claro, mas você tem condição de induzir ganhos aí com, às vezes, intensidades menores do que a gente estimava. Tem trabalho que mostra que idoso fazendo uma vez por semana já ganhou força, já ganhou performance. Então, assim, essa questão de induzir até anabolismo e ganho de massa, né? Então, a gente sabe que quem está carente de exercício, o mínimo esforço traz bons resultados. Então, nem sempre o cara vai tolerar muita carga. Ele não tem biomecânica para isso, não tem estrutura para isso. Então, às vezes, baixas cargas... Tendão, né? Principalmente o idoso. Tudo, não tem estrutura, não tá desde a inserção até o ventre. Eu acho que, sem dúvida, meu caro. Com certeza, sem dúvida. Francis Martin falou uma coisa interessante que a gente precisa discutir, que é bem legal, que é a questão da recomposição, né, de corporal que os pacientes eles apresentam, né? Então, perda de gordura, baixa massa. Meu Francis Martin tem estudado isso, tem feito muito isso, é uma coisa legal para a gente trazer aqui e discutir também. No Central. Esse segundo semestre a gente vai regularizar essas aulas. Tem muita coisa legal que está surgindo. Muito bom.
Ô, Gil, deixa isso, só meu mandar uma isso, dúvida acabou. só. Vamos lá, Não, vamos. não, rapidinho. Não, Não, você vai. falou que aumenta a glicemia no paciente, com esses pacientes que chegam com glicemia de 80 e vocês vão lá, induz. É o que ele está captando gordura, está tirando gordura como fonte de energia, por isso que aumenta no final do Não, treino? não é paciente, gente normal. A gente falou assim, a pessoa normal, eu, você, se você chegar lá sem comer nada e começar a correr, você vai ter um evento no fígado, que é a glicogenólise, e ao mesmo tempo você vai ter gliconeogênese. Você vai ser capaz de induzir a síntese de glicose, né, a reposição de glicose no sangue, você vai mobilizar muito a glicose hepática, ela vai cair na A circulação. glicose mesmo. A glicose mesmo. Você vai fazer glicogenólise, você tem um estoque de glicose no teu fígado importante que vai circular e sua glicemia vai subir. No primeiro minuto ela pode dar uma caidinha, mas depois ela só faz subir. Então, no primeiro minuto que você está começando a treinar, primeiro, segundo minuto, ela pode até cair mais um pouquinho, você vai captar um pouquinho do sangue, mas rapidinho seu fígado vai ser alertado aí pela adrenalina, pelo cortisol vai demorar um pouquinho mais, mas adrenalina, o GH, tem um monte de hormônios contrarregulatórios aí que vão estimular você a aumentar a sua glicemia. Então, às vezes, no primeiro minuto ela dá uma caidinha na pessoa normal, depois ela já começa a subir já. E o Entre 1 e 2 minutos, diabético? no diabético ela tende a cair. O efeito hipoglicemiante do exercício é coisa de diabético. Mano. Gente normal não faz hipoglicemia. Uma das maiores bobagens que as pessoas fazem nas academias começam tá com tontura, é hipoglicemia. Nunca é hipoglicemia. Só se a pessoa tiver alguma alteração neuroendócrina importante. Diabético pode fazer hipoglicemia no exercício. Pessoas normais, a resposta esperada é hiperglicemiante e nunca hipoglicemiante. Quanto maior a intensidade do esforço, mais fibras de força, maior vai ser o aumento de glicose. Seu fígado não vai deixar faltar glicose para o cara numa situação em que ele precisa de muita glicose para manter a contração muscular. Entendeu, minha querida? Se tiver fígado bom, né? Não, mas aí é outra discussão. Nesse caso aí, professor, utiliza o substrato glicogênio hepático para o glicogênio hepático, ciclo de core, lactato, vai de tudo ali, meu filho. Vai de tudo ali para fazer glicose. Sim. Vai nascer glicose. Eu já tive alguns eventos na academia. Na dúvida, eu não tinha o glicosímetro, eu aferia a pressão, né? Porque ou pode ser PA ou hipoglicemia. Gente normal não vai fazer. Qual foi sua última refeição? Se for em jejum, vai ter. Antes da pessoa apagar. Se for em jejum, vai ter hipotensão. Picotou aqui. Se for em jejum, vai ter mais hipotensão ainda, que o sangue sai, vai tudo para a perna, vai faltar na cabeça, porque ele fez exercício em jejum. Mas não é... Quando eu aferia a PA, era batata. Hipotensão, era batata. Botou deitado com a perna para cima, o cara melhora, filho. Beber água, porque aí melhora a bulimia. Mas não é para comer, não. Se comer também vai melhorar, mas às vezes o cara vomita se comer alguma coisa. Porque o estômago está vazio de sangue, aí não tem o peristaltismo. Eu levo um sachêzinho de mel, professor. Mas aí é outro truque, aí é só para acalmar o cara. Só para dar aquela luz, Toma um negocinho aqui. Mel sempre é bom, né? Mel salva tudo. Mel para tosse é a melhor coisa que tem, melhor que xarope. É verdade, rapaz. Cientificamente, ele é mais efetivo que xarope. Expectorante. Mas isso natural. É outra discussão para outro dia. Lembrar que nós temos aqui, eu já vi aqui, os colegas do Peru, do Paraguai, todo mundo acá, bem-vindos, que agora o professor está gastando. Depois que eu estou falando, o Chico pode falar também o espanhol, que já brilhou sobre isso. Mas beleza, gente. Olá. Olha lá, a Bruninha aí, ó. A Bruninha aí, ó. Junto. É disso que eu estou falando. Bom, era isso, meus amigos. Foi muito bom estar com vocês. Já vai dar 10 horas. A gente empolgou, hein, negão? Mas é pro bem, mesmo. É bom demais. Se empolgou. Mas é chimbanho. Então, finalizando o nosso curso 4 também hoje, com essa aula extra aqui. Muito bom para os caras, quem estava no curso, para quem veio pelo Central também, muito bom. Muito bom receber Francimar aqui, meu amigo, é um prazer te receber, né? E assim, Matheus também passou por aqui, só as feras. Fora vocês que são aí da casa, gente, vocês todos aí são feras. Sem vocês, esse grupo aqui ia ser uma chatice. Com vocês fica sendo especial. Se fosse eu e o Chico, a gente tinha se matado aqui. Então, que bom que vocês... Embora. Até a Vanessa a gente gosta. Chico te ama. Tchau. Vamos. Guarda até a antiga dele. Tchau. Tchau, gente. Vamos dormir. Fiquem com Deus, pessoal. Qualquer coisa, estamos aí. Em breve a gente se encontra de novo. Valeu, professores. Um abraço. Boa noite. Valeu, professor Chico. Agora valeu, só o MK fica tomando MK em 77. Daqui a pouco você está parecendo um He-Man. Eu vou passar para meus... eu vou indicar para meus alunos idosos. Eu vou na feira amanhã comprar isso aí, deve vender lá na feira, lá do queijo. Dá um MK mesmo. Vai ficar com... Olha, lá. Valeu. Queria só... Ô, pessoal, boa noite, professor Chico, professor Gil. Só queria passar aqui para agradecer. Ô, Gil, Chico,
pela excelente aula aí. Eu peguei um pouco no final, estava no trabalho, mas excelente discussão, muito bom. Obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês aí. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Valeu, pessoal. Fiquem com Valeu, Deus. galera. Dá Um aquela abraço. desligada aí na cara. Valeu.